aí, meus amigos? Estamos de volta com o podcast. Tá vendo, ó? Mais um dia seguido que a gente tá aqui, ó. 3 dias seguidos. Vão seguindo a gente que a gente tá cada vez melhor. A gente vai dominar essa internet, vocês vão ver só. Bom, comigo aqui no podcast de hoje, a gente tá com o Alberto Marques. Boa noite, Alberto. Boa noite. A gente tá com o padre Pedro Rissa também. Boa noite, Pedro. Fala, Andrezão, boa noite. Antes de começar, né, vamos pedir para a galera já seguir a gente no nosso canal do YouTube, né? É, Pegue a gente lá, dá o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre saber quando a gente subir os vídeos lá. A gente está com um esquema bem legal no YouTube que a gente separa os nossos vídeos por tópico, então você não precisa assistir a live inteira se você não quiser. Só clicar na descrição, vai lá na parte que você quiser, escolhe a parte que você quer ver da live, assiste lá rapidinho, tá? E assim você pode ver aos poucos todo o nosso conteúdo lá. Como vocês sabem, a nossa resenha aqui é sempre de muita qualidade, a gente tenta falar sobre futebol nacional, futebol internacional, NFL, NBA. Então, assim, acompanha a gente, segue a gente aí. Hoje, eu sei que tem uma galera que já está assistindo a gente na Twitch ao vivo. Quero dar uma boa noite para essa galera. Ó, tem o chat aí do lado, vai comentando aí, galera. Vai comentando que a gente vai dar moral aí para vocês, porque é bem legal que vocês estarem aqui com a gente no ao vivo. A gente sempre pediu isso, hoje acho que está rolando. Então, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Vamos começar hoje falando sobre, né, o tópico quente da noite. Primeira semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã, Flamengo e São Paulo. Era meio que um jogo de, como é que pode dizer? De compadres. Porque o Flamengo já tinha ganhado de 3-1 no Morumbi, né? Então era meio que esperado que o Flamengo passasse para a final. Mas a gente vai destrinchar bem sobre esse jogo, né? Ó, a gente assistiu aqui, então a gente vai passar para vocês a nossa visão. Primeiro, Alberto, boa noite para você. Boa Passa noite. para a gente aí como é que você assistiu o jogo, o que que você achou. O São Paulo teve alguma chance de conseguir o resultado que precisava ou o Flamengo administrou da melhor maneira? Mas vem clubista primeiro, Albertinho. Depois você vem sereno. Primeiro vem É, clubista. vem rasgando, depois Nada, a gente corta. tudo normal, nenhuma surpresa. Flamengo, final de Copa do Brasil. Viemos favoritos, vamos levar esse caneco pra casa, independente de quem a gente enfrentar na final. Pode vir o Fluminense e pode vir o Corinthians. Se vier o Fluminense, tá bom que a gente joga em casa os dois jogos. Mas falando do jogo agora de uma maneira mais séria, né? Cara, foi aquele básico de segundo jogo com o time em vantagem. O time que tá em desvantagem, que foi o São Paulo, veio naquela pressão inicial de 15 minutos. Conseguiu chegar bem no início do jogo. Teve uma chance ali com o Igor Vinícius, não foi? Que ele acabou isolando de cara pro gol. Teve o lance impedido ali do Luciano, que ele tava de cara com o gol e o Santos cresceu bem pra cima dele. Só que aí o Flamengo falou, agora tá na hora de jogar, né? Os caras estão pressionando bastante. Logo depois o Pedro faz um gol impedido, bem impedido. E depois desse gol, achei que o Flamengo dominou bem as ações do primeiro tempo e conseguiu sair o gol. O Arrascaeta estava bem no jogo pra mim. Muita gente reclamou, eu achei que ele sofreu muita falta no jogo, mas achei que ele jogou bem, o Everton Ribeiro muito bem. E aí o Everton acha o Arrascaeta, uma boa bola. O Arrascaeta finaliza daquele jeitinho que ele sabe, aquele toquezinho nojento na bola, dando uma cavadinha nela, morre no canto da rede. Mas é isso. E no segundo tempo, o Flamengo parece que tirou mais o pé do acelerador, fez o que tinha que fazer. Não E o São esquece da Paulo. cavadinha do Gabigol, cara. Cara, teve essa cavadinha do Gabigol que se ele não pega. Se ele deu muito efeito naquela bola, ela rodou muito pra trás, perdeu muita velocidade. Se não, ele também marcava esse golaço, que ele sabe fazer essa cavadinha, o Santos que o diga. É, mas aí o segundo tempo, São Paulo tentando ainda, o Flamengo deixou de mão a posse de bola, tentou jogar mais nos contra-ataques. No início do segundo tempo até fez uma pressão maior, teve ali um chute do Léo Pereira num escanteio que ele isolou, uma outra bola do Everton Ribeiro, mas o São Paulo conseguiu ficar com a bola no segundo tempo, mas não criou muito. Conseguia chegar ali perto da área, tentava uma finalização ou outra, mas não levou muito perigo ao Santos. Eu não vi o Santos fazendo nenhuma grande defesa. A maioria das bolas que iam pro gol ou iam para fora, ou ele encaixava, né, uma bola em cima dele. Fora isso, Flamengo bem consistente, gostei da atuação do time rubro-negro e vamos para a final com muita chance de vitória. É verdade, assim, você citou aí do lance da cavadinha do Gabigol, Pedro. Eu ainda acho que o Gabigol ainda tá com aquela coisa de eu preciso fazer o meu gol de qualquer jeito, sabe aquela coisa? Ele Ele ainda precisa de um tá com essa. pênalti.
incomoda, sabe? Você olha na cara dele que ele tá incomodado jogando, não é isso? Hein, Pedrão? Ele pode até estar incomodado, André, mas você vê que ele tá com um senso de coletivo. Você olha pra ele, ele não tá que nem o Mbappé, por exemplo, que tá finalizando todas as bolas, né? Ele tá tocando pra trás, ele tá enfiando a bola pra frente, ele tá fazendo triangulação, tá fazendo tabela, cavada. Ele tá jogando muito bem o Gabigol. Então, ainda que ele se incomode, que é natural do atacante se incomodar, se não se incomodar tem algo errado mesmo. Ainda assim, o senso de coletivo dele tá falando mais alto. Então não tem nem como criticar o Gabigol e trazer como destaque aqui, que eu não acho que o Albertinho não falou, o Arrascaeta, né? Mais um Falei. jogão de Arrascaeta, mais um jogo que ele desequilibra, porque depois de ele ter feito o gol, ele ainda puxou alguns contra-ataques, principalmente no começo do segundo tempo, ele jogou de uma forma que se o Flamengo tivesse matado o jogo ali, né, que teve chance de matar o jogo, já tinha acabado 2-0 e era mais administração de resultado ainda. E só não acabou porque o Flamengo não foi competente de fazer o gol. Não Mas o quis, Arrascaeta Lissa, não tá, quis. Competência tinha. é... Era só se esforçar. Se quisesse, só esforçar mais um pouco. Falar, não, rapaziada, vamos fazer o gol? Vamos. Só que o jogo já tava acabado, meu irmão. eu fico com essa dúvida, viu, Alberto? Porque teve um amigo meu São Paulino, aliás, que já participou com nós aqui, o Tizan, ele chegou em mim e falou assim, cara, eu gostaria de ter visto mais do Flamengo contra o São Paulo e mais do São Paulo contra o Flamengo, porque eu fiquei com a impressão que o jogo no Morumbi, o São Paulo jogou muito bem, o São Paulo teve um resultado um pouco injusto daqueles 3-1 e a gente tava com o Jandrei no gol. Eu queria ter visto com outro goleiro, queria ter visto com o Gabriel Neves na volância, ele queria ter visto outro time do São Paulo. Mas até aí, né, cara, se a minha avó fosse homem, seria avô, não é mesmo? Então já foi, aconteceu, é Mas, ô três a Lissa, um, administração de resultado e bora pro próximo ano para ver outro São Paulo e Flamengo, só eu se quero, for. eu quero saber de vocês, porque assim, me passou uma impressão de que o São Paulo, depois que o Flamengo fez o gol, eles falaram, ah, meu irmão, já deitou a vaca. Assim, óbvio que todo torcedor ficou com essa impressão, mas eu achei que o próprio time de São Paulo em campo sentiu muito isso. Porque mesmo com as ações do jogo no segundo tempo, parece que, sei lá, não tava assim, aquela vontade de fazer o gol. Pô, a bola tá comigo, Aquela vou botar pra Ó, dentro. administração de resultado, né? De se É, acabar o jogo aqui agora com 35 minutos para mim tá bom, pro São Paulo parecia que também porque eles. não foi Parece que humilhado tomou e o o gol e São Paulo falou. tava atacando com mas aquela assim, meio com aquela sem obrigação de fazer o gol, né? Vamos fazer o gol porque a gente precisa fazer o gol, mas se não fizer também tá tudo bem. Eu fiquei com essa impressão. Parece que tomou o gol e falou eu assim: acho que. não, Sul-Americana estamos na final. É isso. Agora é. Tanto que o Rogério Ceni chegou uma hora que tirou o Luciano, tirou uma rapaziada ali, que parecia que tava já Mas, entregando os pontos. mas Albertinho, eu acho que na verdade, assim, ele tinha um planejamento para esse jogo. Não deu certo. A Sim, partir do não. momento que não vai dando certo, os jogadores vão se frustrando, porque qual que era a ideia deles? Vamos chegar, vamos tentar fazer um gol rápido. Eles até tiveram chance para isso, né, Pedrão? Tiveram algumas Tiveram chances mesmo, aí na tiveram mesmo. frente, E né? se eles fazem 1-0, fica um jogo interessante, né? Porque o São E Paulo, não isso. sei até onde ia manter o abafa, porque ia cansar, né? Tem Não, um então, elenco não tão jovem assim, mas daí se por acaso faz o segundo, meu amigo, daí ia ser aquele jogo gostoso de assistir, né? é lógico. Então, o que eu tô falando assim, porque daí talvez no planejamento do São Paulo tivesse esse gol até os 15 minutos do primeiro tempo e depois jogar com essa pressão em cima do Flamengo de que não pode mais tomar nenhum gol, senão já vai para pênalti, aquela coisa. E aí o São Paulo conseguindo aquela no que ele vem fazendo na temporada, que é cruzamento na área, bola parada, aquelas coisas, tentar achar o segundo gol. Eles tiveram oportunidade para isso, eles entraram, né, nessa vibe, só que quando, eu não digo nem que foi o gol do Arrascaeta, mas quando saiu o gol do Pedro, que foi anulado, o São Paulo já deu aquela murchada de tipo, ah, não vai dar certo, sabe assim? E aí Pois é. foi aquele jogo mais arrastado, né? O Flamengo fez o gol. Normal, a gente já vinha falando nos outros episódios nossos aqui que era muito difícil o Flamengo não fazer gol no São Paulo, né? Tem isso também. Eu só discordo de você num ponto. Se o São Paulo tivesse feito o primeiro gol e segurado o resultado para tentar achar um segundo gol para levar para pênalti, se esse fosse o plano, ele não ia entrar com o Jandrei no gol. Pelo amor de Deus, se ele quisesse levar para Ah, pênalti, ele tinha que entrar com o Felipe Alves, né, velho? Só por isso. Mas eu queria então, destacar porque, um outro ponto também. diga, Não, termina, fala, conclui aí, fala. Andrezão, que depois eu É porque concluo. assim, eu acho que esse ponto do goleiro do São Paulo, cara, como não é consenso, nenhum dos dois estão lá. Aí o Rogério tá dando chance pros dois pra ver qual dos dois que vai se firmar ali, cara. Então tá na mão dele, tá na mão tanto do Jandrei quanto do Felipe Alves. Ah, eu Entendeu? Então, sei, né, assim, uma cara? hora Só vai que ele jogar não outra, tá hora vai jogar fazendo. outra, até ele decidir.
Mas não é o Donnarumma e o Keylor Navas, né, cara? É o Jandrei e o Felipe Alves, né, cara? Escolhe um e vambora, cara, pelo amor de Deus. Sensacional. Não, Pô, escolhe o revezamento de Thiago goleiro não Couto dá. então, pô. Escolhe o Thiago Couto então, pô. Ah, Não é? Então, Mas olha, eu é só queria complicado. trazer outro ponto aqui, que assim, fala, eu acho que fala. todo torcedor do Flamengo vale ressaltar isso. O Gabigol, ele tava jogando pendurado. E todo mundo aqui conhece o temperamento do Gabigol. Qualquer bolinha ele se estressa. Teve até um lance que foi no meio de campo, ele tava puxando o contra-ataque. O jogador de São Paulo agarra ele, aí ele cai. Cara, eu acho que ele até ia levantar, mas o Everton Ribeiro, que é o capitão do Flamengo, segura ele assim e fala: Não, pera aí, calma, calma. Então o Gabigol, tirando esse lance que me pareceu que ele ia tentar responder, todos os outros ele até reclamava, mas assim, se contendo, porque ele sabia que ele ia perder a final se ele tomasse amarelo. E o Wilton Pereira Sampaio é um árbitro que não confio muito, especialmente Mas contra o você tá Flamengo. falando daquele vazare que ele tomou ali do Pablo Maia ali? O cara da transmissão que falou isso, eu fiquei com isso na cabeça, um vazare, porque realmente o cara abraçou o cara na Foi. cintura e tacou no E gramado, não foi o único É, lance só desse não foi o tipo. ponto que ele não caiu de costas, né? É. né? Não, eu vi Pois é, muito lance cara. do jogador de São Paulo agarrando outro jogador do Flamengo. Vi com o Rodinei, vi com o Gabi, vi com o Arrascaeta, vi com o Everton Ribeiro. Assim, eu achei que faltou cartãozinho aí do senhor Wilton Pereira Sampaio. Só que, ô Alberto, você trouxe esse ponto aí dos pendurados, cartão amarelo. A final da Copa do Brasil são dois jogos, né? Então ficaria de Sim, fora do sim. primeiro jogo da Sim, final, sim. né? São dois jogos. Tem isso também, ou seja, ele continua pendurado, talvez ele não jogue o jogo decisivo, dependendo de como aconteça o primeiro jogo das Aham. finais. Só que, já que você puxou esse ponto aí, eu achei interessante também o Dorival, nas substituições que ele fez, ele priorizou tirar bastante gente que estava pendurado, né? E Eu não acho que tirou o talvez Gabi. já estivesse pensando nisso também, não? Eu achei interessante. Sim, com certeza. Ele tirou o Everton Ribeiro, que estava pendurado já. Só que aí eu não entendi que ele não tirou o João Gomes logo. E o Gabi ele deixou. Porém, eu achei interessante ele deixar o Gabi, porque o Gabi fica. Ele não gosta de sair. O Gabigol não gosta de ser substituído. E aí você pega um jogo em que o Flamengo, beleza, estava com uma vantagem tranquila. Mas aí o Gabigol tava essa situação do cartão pendurado. E aí você dá essa moral pra ele de falar, não, eu confio que você não vai tomar o cartão e eu vou te deixar dessa vez no jogo. Eu acho que, pô, foi muito bom pra ele. Foi muito bom pro jogador. Eu achei que o Dorival foi muito bem nessa. Mas Você também depois sacou percebeu todo isso, mundo. Pedro? Depois sacou todo mundo também, sacou de uma forma inteligente, mesmo que de forma tardia, porque o Gabigol poderia ter saído antes, né? Sim. Ele tentou dar aquela moral pro Gabigol, embora o Albertinho achou que tenha sido bom pro Gabigol, que pode até ter sido bom mesmo, foi um risco desnecessário. Eu achei que não Uhum. precisava ter passado por isso. Então Eu acho que é assim, para o Gabigol tentar fazer o gol dele, né? Tirar essa nhaca aí, né? e talvez também, uma coisa que eu queria ressaltar aqui, é que talvez também o Dorival tenha sentido o jogo, né? Ele viu que o São Paulo não estava batendo, né? Tava provocando o Gabigol para ele tomar o cartão dele, mas não estava batendo. São Paulo não estava dando butinado, São Paulo não estava enchendo o saco do Flamengo nesse sentido de argentinização, né? Digamos assim. Sim. Então ele pode ter sentido o jogo e falar assim, não, deixa esse menino jogar, ele tá com a cabeça boa, não vai fazer nada, e se fizer um gol dele, ainda a torcida estoura o Maracanã. Deve ter sido esse o pensamento. Mas no lugar dele eu teria tirado, porque é um risco desnecessário, de perder o cara pra final, não tem porquê. Bom, tentando enxergar agora pelo lado do São Paulo nessa história toda aí, Rogério Ceni e tudo mais, ele poupou os titulares no final de semana no clássico contra o Corinthians no Morumbi, Pedrão, para Uhum, colocar o time considerado titular hoje contra o Flamengo. Você uhum. acha que ele fez certo nessa decisão, cara? Então, certo ele fez, né? Porque ele queria mostrar para a torcida dele que ele não desistiu do campeonato, que o time dele é forte a ponto de bater com o Flamengo, você entendeu? Então, ele até não dá para falar que o time tá cansado, mas ele deu um azar hoje. Qual que foi o azar dele? A torcida sempre reclamou do Rogério Ceni porque o Rogério Ceni insiste no Igor Gomes, certo? Daí o Rogério Ceni teve aquele problema com o Igor Gomes, aliás, o Igor Gomes trouxe um problema para ele mesmo, Exato. né? E daí ele foi sacado, e agora que ele jogou com os 11 ideais, digamos assim, na Sul-Americana contra o Atlético Goianiense, e conseguiu reverter o resultado e classificou, ele falou assim, vou usar Tem meus Igor 11 Gomes. ideais,
Vou usar meu 11 ideal agora contra o Flamengo. Ele foi usar os 11 ideais hoje também. Só que como tava mal o Patrick, hein? Meu amigo Patrick tava apanhando da Pesou, bola. pesou. Então, por isso que eu tô falando, o Rogério deu esse azar, porque agora que o Patrick entrou, que sai o Igor Gomes, vem o Patrick que a torcida queria, né? O Patrick nossa, como é que o Internacional, a gente até comentou aqui, liberou esse cara de graça. E esse cara aí hoje apanhou da bola. E literalmente apanhou da bola. Não sei se você viu uma jogada ali no canto esquerdo do campo, na ponta esquerda, de ataque de São Paulo. Tocaram para ele, ele não conseguiu dominar, a bola saiu pela lateral, ele tropeçou no próprio Muito pé. Ele, feio, meu nossa, irmão. foi um show de horror. Fora as outras jogadas também que ele perdeu, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, de contra-ataque do São Paulo e ataque que gerou contra-ataque ao Flamengo, né? Então o Patrick estava muito mal hoje. São Paulo emperrou muito no Patrick. Vocês acham que ele tá meio fofinho demais, cara? Ele e o Reinaldo, Ou ele né? é Pelo assim amor mesmo? de Deus. Então, o físico do Rogério Ah, Ceni. Se puder jogar daquele isso jeito aí ali, eu vou bota o deixar pro Rogério Ceni no Albertinho. gol. Ele que é o analista estético aqui do podcast, cara, eu vou deixar pra ele. Não, não pode, né, cara? Pelo amor de Deus, o físico daqueles caras. O Patrick, eu acho que até é mais do biotipo dele, ele é bem troncudinho assim, mas o Reinaldo tava parecendo um tiozão do bar. Pelo amor de Deus. O Sem tiozão condições do bar nenhuma. é boa. Porra, quando você tá olhando o cara jogar bola e o corpo dele tá redondo assim, fazendo uma curva já, meu irmão, tem que ter uma coisa errada aí. André, me pergunta pra você, do Diga. ponto de vista do Ceni, por que você acha que ele perdeu a convicção, ou não, às vezes nem perdeu a convicção, só optou diferente hoje, e entrar com 4-3-3 em vez de entrar com 3-5-2 que ele gosta? Cara, o São Paulo, o Flamengo joga com... Chegou? Chega aí, compadre, chega Apareceu? aí, compadre. Não, Apareceu? chegou, Cadê? chegou um topete aqui, pelo jeito. Arruma aí, cara. Como é que Ô, é, garoto, compadre? chegou. Mais um compadre para nossa resenha aqui. Boa noite, Eduardo. Beleza. Tudo bom, cara? Eduardo Rafael, o grande idealizador e o criador do Compadcast. Boa, garoto. Bora. Continuando aqui, ô Pedro, só para responder a sua pergunta, o Flamengo ele joga com uma linha de ataque hoje que são só dois, né? Que é só o Pedro e o Gabigol na frente. Então Uhum. ele entrar com uma linha de quatro ali atrás, o que ele pensou? O que ele imaginou, né? Eu posso segurar os meus só dois zagueiros para os meus dois atacantes, eu recuo um dos volantes para ajudar nessa marcação, se for o caso, e libero os meus dois laterais, entendeu? Porque daí você coloca Reinaldo e Igor Vinícius, que são as laterais que apoiam bastante, para poder fazer as jogadas pela lateral, inclusive para segurar o Rodinei pela direita, né? Que ataca muito também. Então você colocar o Reinaldo ali, você dá um pouquinho de dor de cabeça para o Rodinei, não deixa o Rodinei atacar o tempo todo, né? E Boa. fazendo isso. Oi, Pedrão. Não, só falei boa, achei que tinha acabado, pode continuar. É isso. E fazendo isso também, apesar de parecer que ele estava num 4-3-3, na verdade não era bem um 4-3-3, né? Era mais um 4-5-1 ali. Porque os dois pontas, né, pontas entre aspas, eles recuavam para a linha do meio na hora que o São Paulo perdia a bola. Então Sim. fechava um 4-5-1 e aí ele podia se dar o luxo do primeiro volante dele entrar no meio dos zagueiros e fazer um terceiro zagueiro, se fosse o caso, entendeu? Se ele sentisse que precisasse. Assim, o Rogério, taticamente, ele é um bom treinador, ele consegue ter sacadas boas, enxergar bem o que ele pode fazer, porque na hora que ele pega o esquema do Dorival, que é um esquema hoje que joga com o meio de campo de losango, digamos assim, né? Com quatro no meio, no esquema losango, o Arrascaeta mais avançado, Everton Ribeiro e João Gomes, um de cada lado, e o Thiago Maia mais atrás, nesse esquema de losango que eles fazem ali no meio, né? O Rogério entendeu e enxergou que se ele colocasse ali os três volantes, que daí essa linha de cinco que está ali, na verdade, nos três meias, são três volantes, né? Eles conseguem segurar esse meio do Flamengo e, ao mesmo tempo, liberar as saídas, principalmente pelas laterais, que foi o que eu imaginei que ele tentou fazer, né? Por isso que eu acho que ele mudou do 3-5-2 hoje pro 4-5-1. O 4-3-3, mas é um 4-5-1 na prática, né? Eu falei 4-3-3 porque esse 4-5-1 que você tá colocando aí, na verdade, ele é em arco, né? Ainda que os E, dois atacantes eles recuam menos do que a segunda linha, entendeu? lógico, Por isso que eu lógico, falei sim, 4-3-3. sim, Então, sim. Eduardo, compadre Eduardo, boa noite, meu querido.
A gente tá falando aqui sobre o seu São Paulo, agora a gente tá entrando na análise tática. Alguma coisa que você gostaria de ressaltar aí do jogo de hoje que você conseguiu ver? Uma coisa que eu achei interessante, assim, hoje era jogo treino, né, para os dois times. Era jogo para testar coisas, tudo mais. E para mim, espero isso pelo menos, que o Rogério tenha achado o time contra o Atlético Goianiense, que é um time onde ele faz dobras ali de Patrick e Reinaldo, faz dobras de Alisson e Igor Vinícius. Depende mais daquele meia centralizado, pode ser o Nestor, o Galopo, tudo mais, junto com o Luciano recuando para poder fazer um pouco de armação, né? E os dois pontas pisando na área. E ele tentou replicar isso, né? Acredito eu que se ele fez isso contra o Flamengo no Maracanã, que ele faça contra outros times no Morumbi, aonde o São Paulo precisa teoricamente propor o jogo, né? Então, se aconteceu dele achar esse time, virar para esse 4-4-2, principalmente apostando um pouco mais no Alisson e no Patrick, espetáculo. Financeiramente já valeu muito chegar na semifinal da Copa do Brasil. Se for pra achar o time também ali, nossa, tá lindo. Esse sistema de ganho financeiro gradual, né? Conforme você for passando de fase, é bem interessante, é bem bacana para os times se Eu só interessarem em se classificar e não abandonar a competição, né, cara? Eu só quero falar uma coisa. A redenção do Ah. Flamengo na Copa do Brasil está aí. Não vê quem não quer. Primeiro, eliminamos o Atlético Paranaense. Já começa aí. Segundo, eliminamos São Paulo. Terceiro, o Rogério Ceni, que foi o técnico do Flamengo naquele desastre contra o São Paulo 2020, rodou já também. E agora, meu irmão, quem tá na fila? Quem, Rissa? Você que é fã dele? Fala aí o nome dele. Meu irmão, não vou falar o nome dele porque pra ele acaba amanhã já. O Pepe Diniz acaba amanhã o campeonato. Só falta Boa, ele. Pedrão. Ele vai pra tem final como. e vai apanhar do Mengão. Pode seguir. Não Não vai vai pra pra final, final. não. Não Vai vai, pra cara. final, não, porque Não, Corinthians brincadeira. em Itaquera não vai ser Também- eliminado pelo. Também acho que Tá. não. Também acho que não. Brincadeira. Mas E se aí ele a for, gente já vai entra ter na redenção final. também. E aí a gente vai ter na final o clássico das multidões, ó. Já imaginaram esse jogo? Meu Vai- Deus, hein? Mas aí vai As duas ficar- maiores torcidas. Vai ficar os três aqui com a cara igual do Eduardo, cara. Porque aí apanhou um agora e o outro vai apanhar na final. Eu vou estar Vamos aqui, ver ó. se vai ser assim. Vamos ver. Vamos ver. Bom, futebol é jogado, né? Ó, nada é ganhado de véspera no futebol, cara. Então não adianta querer cantar vitória antes da hora. Vamos chegar lá e jogar bola. Boa. É? Que nem na Libertadores. Pode deixar. Acho que É. agora. Acho que agora deu, né? William joga essa final da Copa do Brasil? William joga no Fulham. William joga no Fulham. Se tiver rodado, ele joga no Salcedo. Agora tem que ter, né? E já que a gente trouxe, agora acho que vai ter, já nesse final de semana deve voltar. Agora que a gente já citou o Fulham, futebol europeu e tudo mais, vamos virar nossa chavinha agora dessa semifinal da Copa do Brasil, né? Já era meio favas contadas do Flamengo na final, deu a lógica aí. Vamos mudar para a Champions League agora. Hoje teve pera aí que eu mais, vou Pronto. teve mais 9 jogos, né? Hoje, né? Da fase de grupos, segunda rodada. Isso. O nosso compadre Pedro Rista vai comandar aqui o nosso quadro de Champions League. Pedro, tá com você, cara. Bora lá, senhores. Seguinte, então 9 jogos por quê? Se tem 4 grupos para serem jogados com 4 times, né? Então 9 jogos porque teve um adiado de ontem por causa do falecimento da rainha. A gente trouxe até no podcast aqui ontem. A rainha estava sendo velada na Escócia e o jogo era Rangers e Napoli na Escócia. E não rolou ontem, foi adiado para hoje. Hoje teve o jogo. Teve o jogo que, segundo o Rangers, eu acho que eles não queriam que tivessem, porque meu amigo foi. Não, mas o Pedro. Pode falar, Edu. Não, assim, eu até ia propor isso mesmo, se a gente pudesse começar com esse jogo. Que, rapaz, da rodada toda, eu achei o jogo mais divertido. Sabe por quê? Então, Porque com 30 segundos, quase gol do Rangers. Com 2 minutos, uma bolaça na trave do Napoli. Com 10 minutos, quase gol do Rangers. Com 15 minutos, quase gol do Napoli. Foi maluco o jogo até. Sim, foi um jogo equilibrado, cara. Foi um jogo bom, foi um jogo jogado, legal. E cheio de chance. Nossa, maluco. O jogo o mais divertido. E aquela torcida do Rangers fez um barulho, viu, cara? Fez um uma barulho. torcida muito fanática, né?
De verdade, foi bem legal a torcida do Rangers, mas acabou que o Napoli ganhou de 3-0, né? Porque é aquilo, Mas o placar converter. também não reflete, né? Vamos falar Não, sobre não isso. reflete. Não, mas não é o único jogo que não reflete, né? Não, sim. Nem de ontem, nem de hoje. É um 3-0 muito enganoso, porque tava lá e cá até ter a expulsão num pênalti onde o goleiro defende 2 vezes. Isso foi sensacional, meu Aí irmão. os caras acharam um gol de pênalti pra depois fazer o segundo aos 85 e o terceiro aos 92. Foi, Então, produção? Que foi? tem gente Ah, muito valente. Eduardo, a produção tá pedindo aqui pra você focar menos no seu rosto, colocar um pouco mais no seu peito. Ajeita essa câmera aí, cara. Pelo amor de Deus, tá Baixa um aparecendo só pouquinho seu ela aí. queixo pra cima, cara. Hoje eu estou Pô, em outro lugar. Eduardo aí, Queixado agora hoje. melhorou, não é? Não, pedido atendido aqui, produção. Qualquer coisa pode chamar de novo. Vou tentar ajeitar aqui. Aí tu me complicou agora, mas tá bom, vai. Não, mas pô, Não, tava bom, cara. Por que você mexeu agora? Ele esse tinha ficado É lance só foi. uma cabeça, cara. Se continuar só essa cabeça dele aí, eu vou fazer uma montagem aqui na edição de vídeo, hein, velho. Eu achei muito interessante, cara, no lance do pênalti que mostrou lá no replay. O goleiro faz a defesa, aí tem até o gol do Napoli, aí volta tudo, vai outro pênalti. Cara, tinha um molequinho atrás do gol, o torcedor do Ranger. A reação dele, ele fica esperando, aí pum, gol do. O goleiro defende, ele vibra, aí pum, gol do Napoli, ele bota a mão na cabeça e volta e pega o pênalti. Ele tá maluco, cara. Aquele molequinho viveu a noite dele naquele Muito momento. legal, né, cara? Sensacional. E vem do outro lado desse lance aí, não era a noite do Zielinski, né, cara? Porra, ele joga demais. Eu até trouxe ele aqui como destaque na primeira rodada. Dessa vez ele teve 2 chances de gol em 2 pênaltis. Ele não conseguiu fazer, só adiantando pro próximo gol do Napoli, que foi de pênalti. Um pênalti no chute dele, que bateu na mão do zagueiro Ô, também. E daí ele falou: Eu não vou bater, eu não vou ô, bater. Hoje é da noite, vai outro. Albertinho, eu acho que o Pedro vai torcer pra Polônia na Copa do Mundo, cara. Vai. Porque ele toda vez fala do Vem Milik, fala do Lewandowski, Zelinski. fala. Eu ainda ia Cara, comentar, eu E tirei o Zelinski hoje na figurinha da Copa, meu irmão. E eu vou falar do Milik de novo. olha lá, Você tá não vendo? tá entendendo. Vai torcer pra Polônia, cara. Não é possível. Ele vai torcer pra Polônia na Copa. Não tem jeito, cara. É, Pedrão. Não, mas fala sério, esse Zielinski aí de meio armador tá muito bom, encaixadinho no Napoli, velho. Dessa De vez o verdade. Lewandowski chega com companhia pra Copa. É, então. Você chegou a ver algo mais desse jogo que te interessou e vale ressaltar algum comentário, Albertinho? Não, o Rissa, assim, eu achei que o Rangers começou muito bem o jogo, assim como o último jogo deles também. Eles começam bem o jogo com muita intensidade, muita entrega, mas parece que não consegue sustentar. Eu acho que esse vai ser o grande problema do Rangers para essa Champions League. E o Napoli, cara, eu tô gostando dessa Champions League do Napoli. Essa Champions League é isso. Surpreendeu contra o Liverpool. Aí, por mais que o jogo não tenha demonstrado, não tenha sido esse placar, não tenha demonstrado esse placar, vence 3-0 contra o Rangers fora de casa, vai levar esse jogo a volta para casa, grande chance de vitória também, e vai encaminhando uma boa classificação o Napoli aí, cara. Que a briga É, fica com ele e o Ajax, que a gente acha que o Liverpool vai encaixar em algum momento. Porém, esse time tá Ah, batendo eu na acho que ó, A trave. não. gente, a gente, a ó, gente espera que o Liverpool vai encaixar, ó. mas já Sim. começa a Não, ficar preocupante pro Liverpool, hein, Albertinho, cara? dois jogos, 2 vitórias, 7 gols marcados, só um gol sofrido, líder do campeonato italiano. Sim. O Napoli a gente tem que ficar de olho, sim, Não, cara. Não é beleza, um eu tô time pra falando que, gente tipo, a gente descartar, espera que o não. Liverpool passe em primeiro. Só que a não, realidade a de duas gente não. rodadas. A gente não. O Para. Eduardo já não Todo espera, mundo não. colocou o Não. Liverpool em primeiro quando foi fazer a É, projeção lá. mas Então todo mundo no esperava. começo, Só que eu tô na falando que projeção, sim, aí começa esses. tomando 4-1 do Napoli. Então, é isso que eu tô Porra. falando. Essas duas primeiras rodadas mostram outra coisa. Mostram o Napoli bem consistente e vindo forte aí pra classificar na Champions League. Sim. Não, e eu acho que o Liverpool não faz 6 pontos no Napoli, no Rangers agora, viu? O Rangers vai beliscar um Será? Ah, eu acho que pouquinho faz. aí. Acho que O faz. Liverpool não faz 6 pontos, não. E é Liverpool ou Ajax o segundo pra mim já. Ah, E foi o que a difícil gente falar, falou. Eduardo. E foi o que a gente falou ontem, né, Pedro? O Rangers deve ser o fiel da balança nesse grupo aí, né? Quem perder ponto pra ele vai acabar rodando, vai acabar indo pra uma Europa League aí. Mas o Rangers, André, é um time interessante Eu de, sei, mas os outros de... três estão melhores, né? Não, sim, com certeza, mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, ele é um time interessante de se enfrentar porque ele não é um time rendido. Ele não se Não é entrega mesmo, aquele que não. todo mundo vai bater fácil, não é E, um mas Vitória acho, Pilsen.
vai dar jogo com todo mundo, você entendeu? Então, e dito isso, falando desses times que são considerados menores na UEFA e estão dando trabalho, eu vou passar o nosso assunto lá pro grupo E agora, pra gente começar a comentar de Milan e Dinamo Zagreb. O Dinamo Zagreb que já deu um trabalho na primeira rodada, ganhando do Chelsea, né? Em casa. E agora jogou bem contra o Milan de novo. Alguém quer comentar? Mais um craque do Pedro, né? Orsic, né? Nossa, eu vou falar dele ainda. Eu tô assim com o leste europeu, cara. Tô num romance, cara, com o leste europeu. Os caras tão demais, bicho. Pra mim, isso Fala, daí, Zé. o Milan dominou as ações do jogo, sabe? O Milan, não com tanta chance clara, mas é com aquilo que a gente falava em off aí, do time ficar rodando a bola e quando chega no Rafael Leão, é um salseiro ali de parte pra cima, tenta, sofrer o pênalti, deu assistência no segundo gol, onde ele dá uma pedalada, que não enganou ninguém a pedalada, mas a velocidade dele foi um negócio impressionante. Explodiu. No segundo É gol, Isso. É um jogador que Mas- muda o ritmo do time, né, Eduardo? É É, importante ter esse jogador. você E- viu e aquilo aí, que eu falei, Eduardo? Que o contra-ataque tava meio capenga, uma bola atrás, o nego perdendo a passada. Quando tocaram pra ele, ele bum, parece que Resolveu. desenvolveu o contra-ataque, cara. E Calou minha o boca. citado do Orsic aí, né? Tudo mais, beleza, coisa. Mas que pivô do Petkovic ali, em nome de craque aí, né? Cara, Ah, que lance E fenomenal do pivô. Petkovic, tá? Ali Fenomenal, acima de 3 eram jogadores. 6 do Milan. Eram 6 do tava Milan. chegando o quarto ainda. Dois. Então, era 6 contra 2. O pivô matou 4 e depois o chute dele matou mais 2 do Milan. Então não foi contra-ataque, não foi nada. Foi um gol que eles acharam no bom sentido ali. Que rapaz, que pivô foi aquele. O Dinamo Zagreb também tá Albertinho. sendo um time que tá brigando também, desses pequenos, desses menos de expressão. Eu acho que ele tá sendo um time que tá brigando e deixa o jogo interessante. Os dois jogos do Dinamo Zagreb foram bem interessantes. Mas não tem como falar do Milan sem falar do Rafael Leão. Temporada espetacular. E se consolidando cada vez mais como o craque do Milan. Não adianta. A bola vai ter. Se o Milan quiser ganhar, a bola tem que passar no pé dele. Mas o Fernando Santos não acha, né, Albertinho? Porra, não, Técnico de pera aí. Portugal, né? Se o Fernando Santos não levar o Rafael pra Copa, eu vou cometer um crime. O Rafael Leão pra Copa. Eu vou cometer um crime, meu irmão. Eu vou cometer um crime. Porque imagina esse lado esquerdo de Portugal com o Rafael Leão e o Nuno Mendes, cara. O Nuno Mendes também tá jogando uma bola absurda no PSG. Pô, vai ficar muito top. Tá mesmo. Aí ele vai chegar e vai levar quem? Quem que ele vai levar? O Eduardo, que você falou ontem, que já encerrou a carreira, já até aposentou. João Félix. João Félix, meu irmão. Ah, porra. Zero condições. Olha que eles aposentam o Nani, hein, velho. Daí você vai ver, começa a aparecer uns caras nada a ver. Parece, Só pra não levar ele, Parece. Ô, Albertinho, você como bom flamenguista tem que falar desse cara aí, cara, que fez o pivô do gol do Dinamo Zagreb. Tem nome de craque, não tem? Nome Não de tem? craque. Nome de respeito, nome de É. respeito. Petkovic. Só para trazer uma curiosidade dele, então, já que vocês estão falando dele, na pré-Champions, né, nos playoffs da Champions, o Dinamo Zagreb se classificou, ele fez um gol de bicicleta, cara, no jogo de Champions League. Ele é bom jogador. Esse centroavante do Dinamo Zagreb, cara, devia estar jogando no time grande da Europa já, porque ele é muito bom jogador, cara. Muito bom jogador mesmo. curioso, o André. que Bruno, o né? Albertinho Bruno o nome citou. dele, né? Bruno Petkovic. O Albertinho citou aí, o Pedro também já tinha falado do Rangers, o Albertinho falou do Dinamo Zagreb. O bacana da Champions é que a gente tá vendo esses times pequenos Tem o E Bruges, não- né? e não estão jogando recuado, não estão Sim. fazendo a casinha ali, colocando o ônibus na frente do gol. É time que, por menor que seja, enfrentando independente de quem seja, tá tentando bater de frente, né? Tá fazendo jogos bem interessantes, Sim. independente de vitória e derrota. Mas tá legal ver os jogos assim, porque ninguém Ô, tá Pedro. botando tanto, não. Fala, meu querido. Você falou que ia falar do Orsic, cara. Ele fez o gol hoje, né? O Orsic não só fez o gol, como ele tentou várias jogadas de ataque do Dinamo Zagreb. Então, assim, eu tive a oportunidade de assistir um pouco desse jogo. Não só ver melhores momentos e compacto, eu vi que tem coisa que não apareceu em melhor momento, porque não foi ataque incisivo, coisas bonitas para você separar num lance para mostrar para quem não viu o jogo.
mas ele estava participando de todas as jogadas no ataque. E ele era, quando ele não chegava até a finalização, ele era o último que o zagueiro travava. Então você vê que esse cara é rápido, esse cara é driblador, esse cara tem visão de passe, tem finalização. Ele também é um atacante muito interessante, cara. De verdade, o Orchid. Por E isso que eu deixa eu te queria falar. falar, eu não sei se você sabe, mas ele tá no álbum da Copa, viu? Ele é a última figurinha da seleção da Croácia lá. Olha que bacana. E bom, Não, é um cara que vai ser legal ver sim, jogando com o Modric. uma De dupla, verdade. uma dupla pro Dinamo Zagreb fazer um dinheirinho depois dessa Champions aí. Com certeza, com certeza. O time tá bem Bom, interessante. Senhores, e aí, acho que já mas no fim das dissecamos, né? contas deu vitória do Milan, né? 3-1, né? Isso, 3 a Que a 1. gente falou. Gol do Salemakers, né? Que é Giroud, considerado uma joia, né? Selemakers, Orsic e Então, Salemakers é Pobega. considerado uma joia, uma nova joia belga aí surgindo. Vamos ver se vai vingar, né? Ah, mas nada demais no gol dele, né? É, mas golzinho de cabeça. mais o segundo gol, mais pela jogada em si, né? Teve um roubo de bola, ele veio avançando com a bola, ele abriu Rafael Em Leão. quem que ele abriu? Não, não foi no Rafael Leão, foi o terceiro gol. Foi o Theo Hernandes. Theo, não sei das Theo Hernandes. O Theo Hernandes chutou pra trás. Ele nem sabia se tinha alguém pra trás, ele não olhou pra área, ele não fez nada. Não, Olha lá, deu Eduardo um acha que não. ali, rapaz. O cara viu que Não, tava ele- chegando em velocidade, o passe foi lindo. Para. Outro que tá Ver, jogando muito ver bem. ele não viu, ele sentiu que tinha só. Ele não viu. Ó, E o do rapaz sentimento. chegou estufando a rede aí, cara. Então, Pera aí, assim, ô Pedro, tem 3 meses, Albertinho ainda não sei, mas tem 3 meses nesse grupo aqui. Aquilo foi bola consciente, vai, me ajuda a te ajudar. então, Eduardo, não dá pra saber de verdade, porque ele não É que o olhou. Pedro tá falando, Eduardo, é que não precisou da visão, foi só o feeling dele de Ele que só vai estar lá porque sentiu. vai Ele estar ali. sentiu que o cara tava Às entrando vezes e ele acontece falou, o cara mesmo, vai às vezes a entrar. gente não consegue olhar, levantar a cabeça e olhar, mas a gente sabe que o jogador tá ali, né? Não, mas não foi Né, então. sorte, não foi sem querer. Não é sorte, não é sorte, Foi é uma só bola. um feeling, né? E foi uma bola. Enfim, foi isso. E outra, teve outra coisa também que os caras chegaram até a ressaltar na transmissão, que o Theo Hernandes e o Rafael Leão estavam jogando na esquerda e eles não tocavam a bola entre si. Eles não tocavam um pro outro. Assim, opa, será que deu alguma treta aqui, tipo Icardi e Maxi Lopes? O que tá acontecendo aqui com esses dois? Vamos voltar no Piquet, Daí- pô, assim pra voltar pro. Pois é. Não, mas só trazendo a curiosidade aqui pra vocês, né, Tá. que rolou esse tipo de conversa. Nossa, então no Enfim, senhor. Liverpool, o que aconteceu no Liverpool então, hein, gente? Pois é. Ali foi a do Klopp, cara. Siga lá, pelota. Vamos seguir. Próximo. Daí o outro jogo desse grupo E, cara, foi entre Chelsea, no Stamford Bridge, e RB Salzburg. Esse jogo foi empatado. Um pecado esse empate aí. Alguém quer comentar? O Salzburg, né? Conseguindo aí arrancar esse empatezinho. O Okafor tá fazendo uma boa temporada. Esse cara é bem interessante se assistir também. E ele é vibrante, cara. Eu gosto que ele faz o gol. Ele sai lá, porra, malucão. E esse cara maluco, assim, que nem esse camisa 10 do Maccabi Haifa aí. Também esse cara malucão aí. Eu gosto de ver esses caras jogar, ainda mais quando eles fazem gol. Mas eu acho que o que vale mais destacar nesse jogo foi o final de jogo do Chelsea, né, cara? Pressionou absurdamente nos últimos minutos. Acho que teve umas 3 chances de gol ali claras e não conseguiu converter. A situação do Chelsea tá ficando complicada. Eu cravei o Chelsea na Europa League e continuo achando que ele vai para a Europa League. Então, o que eu rapaz, acho interessante, Eduardo, só um pouquinho antes de você começar, Albertinho, a gente lembra na nossa projeção que a gente falou que os nossos companheiros, nossos amigos aqui que acompanham a gente, ficar de olho no Salzburg, cara. Sim. A gente falou isso antes, lembra? Ou seja, gente, vocês têm que acompanhar a gente sabe o que a gente tá A gente falando, falou cara. dos A dois gente times do fala pra RB. vocês. São bem interessantes. Cara, Exato. nem tanto assim, porque, por exemplo, o Sterling calou minha boca. Eu odeio o futebol do Sterling, né, Então, velho? quando E ele ele meteu decidiu o aquele jogo por algum acaso, ele fez tapa um no gol, pô. cano. Faz mais que obrigação dele. eu vou chegar Putz. nisso mesmo. Que assim, Vai, Du. pra mim, assim, o Chelsea pressionou desde o começo. Eu não sei se é só uma simples mudança de técnico ou se a ideia desse técnico do Graham é muito melhor mesmo, mas eu já vi um Chelsea muito diferente mesmo, um Chelsea muito mais ativo, um Chelsea sufocando, jogando lá em cima. Mas Uhum. me incomoda, apesar de fazer gol em final de Champions, mas o contraponto do que o Albertinho falou aí, o quanto me incomoda ver o Havertz jogando, gente do céu, assim.
Nossa senhora, não dá pra falar que é o tirista da rodada, mas como me incomoda o Havertz, como não tem muita intensidade, como parece em câmera lenta. E talento tem de sobra. E aí a gente vai pro menino maluquinho, pro Sterling, que ó, tá jogando bem nesse começo de temporada pro Chelsea, rapaz. Acho que ele toma algumas decisões erradas em alguns momentos, mas assim, É não, mais ou falando do menos, Chelsea, mais ou menos. no Chelsea, é só ele que faz gol. Então, eu acho que Mas não tá Não, faltando é Mason Mount nesse Chelsea, não, tá gente? faltando muito Mason Mount Né? nesse time. O Mason Mount precisa aparecer mais, precisa jogar mais, precisa pôr a cara. Ele foi um Young cara muito pode botar a importante bola. da temporada, exatamente. Mas o que eu acho, a gente até falou ontem do Dzeko na Inter, que falta esse cara que chama a responsabilidade do Chelsea. Falta esse cara que fala, não, toque em mim que eu vou ajudar a resolver. Talvez o Sterling esteja tentando Calma. fazer isso. Só Ele que ele não tem tenta. capacidade. Não tem Eu capacidade de acho, ser esse cara. eu acho que. Pera aí lá, o Alba tá traumatizado, com a cara quebrada, jogando de máscara. Vamos dar um tempinho pro cara também, Não. adaptando Aí não joga. no Aí então não Chelsea. joga. Dá um Vamos ver, eu tempinho. acho que. Não, é que o Alba vai render mais aí nesse lugar do Havertz, por Também exemplo. Que você acredito que vai tá falando, render mais. né? Não, eu O sei, Entendeu? mas Aubameyang no deve jogo chegar de e ser hoje tinha titular. umas 2, 3 bolinhas ali pra ele tocar também, que enfim. É aquele negócio de Ah, camisa 9 também, né? mas do isso é trauma da rodada passada, cara. Porque eu vou te falar, ele tentou tocar ali em Zagreb, quando o Chelsea perdeu o jogo. Antes dos 10 minutos, teve duas chances pro Alba. Ele tentou tocar as duas e ele perdeu. Daí eu acho que hoje ele veio com aquele. Hoje eu vou concluir, não vou tocar pra ninguém. Daí também não deu certo. Vamos ver o que ele vai trazer pra terceira rodada. E até pra cutucar aí do que o Albertinho falou de Europa League e tudo mais, do que eu vi do Chelsea hoje e do que o grupo não é um grupo da morte, nem um grupo forte, eu cravo 4 vitórias do Chelsea agora, hein? Seguidas. Vai terminar com 13 Ó, pontos. O cara tá afetado não pela sei. desclassificação do São Paulo. Será? 4 Será? vitórias. Ó, não É, sei, não, não sei se o Chelsea verdade. chega nesse ponto aí não, Eduardo, mas do Chelsea eu achei legal hoje que vocês viram que o presidente novo do Chelsea, o dono novo do Chelsea, Todd Boehly, né, americano, sugeriu para a Premier League fazer um jogo das estrelas, cara. Ele é meio malucão, hein? Esse cara aí, Super não sei E não. aí, interessante. playoff pra rebaixamento, vocês têm que Então, aprender com os Estados Unidos. cara. Pode mandar o mais ou Ele, menos aí de novo, Pedro. Vai, pode mandar o mais ou menos aí de novo. ele Essa pensa fora da casinha, né? Esse cara pensa Major fora da League casinha demais. Football, que vai ser. Deus, cara, de Eu só verdade. queria destacar uma All-Star, parada. All-Star é em esporte que se joga com a mão, fala pra ele. Então, só que outra coisa também, né? O Eduardo já trouxe várias vezes aqui que o Chelsea foi o time que mais gastou rios de dinheiro, não sei o quê, né? E você olha a lista de contratações ou Ninguém. seja, esse cara é meio maluco mesmo, porque, né? Podia ter gastado esse dinheiro e ter trazido outros jogadores de mais nome, de mais decisão, assim, digamos, né? Não Pois é. sei. Eu só queria. Isso. O Rissa deu uma deixazinha. Ô Rissa, fala aí que depois eu encerro o assunto. É uma parada nada com nada. Não, pode falar, eu ia encerrar, pode falar. Não, é porque você falou do Alba, né? Ele tá com a mandíbula quebrada aí, porque quem não sabe, ele foi assaltado na casa dele, os bandidos entraram, Isso. bateram nele, etc. E isso tá virando uma parada rotineira lá na Europa, os jogadores da Teve Europa. outro, né? Então, Ontem, foi ontem? Thomas Miller, a casa dele foi totalmente quebrada por dentro. E aí eu queria destacar só uma parada. Quem tá jogando na Inglaterra e fugiu do Brasil com medo disso acontecer? Você sabe, André? Ai, meu Deus do céu. Você acabou de falar ele aí na transmissão. O William, pô, mas Que vai não ser- aconteça, pelo amor de Deus. Cara, Imagina que ironia do cara. destino, ele sai com medo da violência no Brasil e invade a casa dele lá. Albertinho, o corintiano aqui é o Pedro e sou eu. Você não esquece o William, cara? Fala, esquece. Deixa o cara. É um porque o William era a salvação, ele ia derrotar o Flamengo sozinho. Então eu vou persistir com o William até agora. Isso daí é comentário de comentarista aí da TV RJ. Só pode ser, cara. Você tá de Nada sacanagem. disso, Ninguém nada falou disso. isso, cara. Muita Ninguém gente- falou Eu quero ver era- você. E eu quero ver você criticar o corintiano aqui no dia que o Craque Neto vier fazer o podcast com a gente. Aí eu quero ver. Critico, só pra botar lenha nele. Craque Neto, um abraço. Enfim, senhores. Que tá assistindo a gente. Esse grupo E aí, ele fechou com o Milan agora assumindo a ponta com 4 pontos. Dinamo Zagreb com 3 na vitória da rodada passada em cima do Chelsea, né? Isso. Salzburg, RB Salzburg com 2 empates, 2 pontos. E o Chelsea com 1 pontinho, uma derrota na primeira rodada e agora esse empate que arrancaram deles. Esse 1 ponto do Chelsea, antes de eu passar para o próximo grupo,
é enganoso? Não, O Eduardo já falou que sim, né? não é. Eu achei. É a realidade do Ah, mas o Chelsea hoje. Eduardo não é a verdade absoluta desse grupo, meus Ah, amigos. ele Eu tá tô passando a vencido. Hoje, Eduardo palavra. hoje ele tá falou que sim. afetado. Hoje ele tá afetado. Eu acho É, difícil, ele Pedro. acabou Falando de sério, tomar eu outra acho. pancada do Flamengo, cara. Não, então, o Eduardo falou que o Chelsea vai fazer 13 pontos, vai ganhar os próximos 4 e tudo mais. Eu não acredito, não, cara. O Chelsea vai tropeçar mais um pouquinho aí, vai ter que pelear bastante para chegar numa classificação aí. Pode acabar caindo para uma Europa League mesmo. Show de bola. Ó, agora nós vamos pro grupo F. O grupo F é o grupo do Real O maior Madrid. clube do Os caras mundo. vão querer falar para caramba do Real Madrid. Agora vai Então aquela vamos começar Eu vou, história. com. eu vou pedir licença só pra gente falar um pouquinho antes, rapidamente, aquela pincelada rápida do Shakhtar e do Celtic que jogaram hoje. O que Beleza. vocês acharam do jogo? Alguém viu? Eles jogaram em Varsóvia. Que vocês, Pecado. Um pecado como do que, Celtic. Nossa senhora. Assim, o pecado o Shakhtar. quê? Não, o final teve 3 chances com 80, 84 e 88 minutos, mas 3 chances claras que o técnico quase infartou ali a cada gol perdido, porque, assim, acho que o Shakhtar enganou bem na primeira rodada, mas começa a ser o que a gente achava Exatamente. nas opiniões iniciais quando saiu o grupo, porque o empate de hoje, nossa, o Shakhtar levanta a mão pro céu O que e me não era deu, pra o ser que me empate. deu nervoso no jogo de hoje do Shakhtar foi muita defesa deles, cara. Sei lá, parece que tinha horas ali, especialmente o gol do Celtic. A defesa parece que para, meu irmão. Bota ali na frente, os caras tão. Caraca. Né? E o gol do Celtic, o cara rifa uma bola lá do meio campo, vira, e só tem dois na defesa do Shakhtar, e os dois ficam lá. E não vem ninguém. Pô, os caras tão. O cara rifou a bola, mas caiu na ponta esquerda do Celtic. O Celtic tá vindo pro ataque. E ficou aquilo ali. Meu irmão, eu fiquei assustado. Parecia que a defesa do Shakhtar estava abobada. E o goleirão deles, muitas vezes, também meio desesperado ali, meio falhando. Mas o Cara, mas passe também foi no time perfeito do gol, hein? Quando você vê a jogada acontecendo, o momento do passe, mas o time foi coisa linda aquele passe. em defesa do Shakhtar, se a gente lembrar da primeira rodada, o Shakhtar enfrentou o Real Madrid e jogou muito bem contra o Real Madrid, cara. Tanto que o Não, primeiro tempo não foi jogou de Celtic. Não, igual não, para não, 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 igual. não, não. Peraí. Não. Não? Pegou. Não, foi Real o Madrid e Celtic Leipzig. na primeira, né? Ele Madrid pegou o Celtic. O Leipzig. Shakhtar ganhou do Leipzig. Não, o Shakhtar ganhou do Leipzig. É que você Eu falou Real falei, Madrid. não, eu falei Celtic, eu era para falar Celtic, Ah, perdão. tá. Ah, tá. O Celtic pegou o Real Madrid na primeira rodada, desculpa, corrigindo o time agora, e jogou muito bem, tanto que no primeiro tempo ele jogou de igual para igual, o jogo foi equilibrado, no segundo tempo, nos 10 primeiros minutos ficou a mesma coisa, daí foi aquela coisa do Real Madrid fazer 3 gols em 20 minutos e acabar com o jogo, né? Mas o Celtic é um time bom, um time aguerrido, Sim, um sim. time Mais um da brigador. lista, né? E já que vocês trouxeram aí, o gol do Shakhtar hoje foi do Mudryk. Eu ia Mudryk falar disso. tinha sido destaque do Pedrão na primeira rodada, mais um Isso. jogador do leste europeu que ele gosta. Olha lá, ele gosta a cara dele. Mas não é gostar, é visão, né? Eu falei pro Carol, o cara jogou, deu assistência, fez gol, puxou os contra-ataques e hoje ele fez o gol de novo. O cara é interessante, jogador Parece interessante. ser o melhor jogador desse time hoje, né? É, Só o gol foi tem bonito. ucranianos e tudo mais, né? Sim. Pois é, então. O pai manja do riscado, você tá vendo? Tô trazendo os destaques aí, tá nas rodadas seguintes estão dando certo os destaques. Já podemos Mas pular enfim, esse acho que jogo já? ficou aí. Acho que ficou 1-1 aí já esse jogo. Começou, olha lá. Vamos entrar num campo minado agora. Real Madrid recebeu o RB Leipzig no Santiago, né? Foi no Isso, Santiago o jogo, não foi? isso. No Santiago Bernabéu. Primeiro jogo E do o Real que Madrid vocês no acharam? Santiago. Vitória do Real Madrid. Eu tenho uma pergunta pro Eduardo. Ô Eduardo, a gente já pode Lá vem, falar lá vem. que o Real Madrid do Ancelotti, tá? O segundo tempo do Real Madrid do Ancelotti é a mesma coisa que o terceiro quarto do Golden State Warriors? Meu amigo, roubou minha pauta, cara. Ele roubou minha pauta, cara. Oh, ele roubou minha pauta, eu juro pra você. Excelente pergunta, mas assim, agora, Pedro Risso ainda não estava em off com nós, mas alguém, André e Albertinho, lembra do que eu falei de quando o Ancelotti veio? Que tem um preparador físico chamado Pintus no Real Lembro. Madrid.
que ele foi o preparador Esse físico do horário Real pode falar, a Madrid gente já passou da meia-noite. Pode falar. das três, das 3 vezes campeão ali Aqui da tá série Champions não. League. E o cara é fenomenal, assim. O cara é fera. E é impressionante como o segundo tempo do Real Madrid na temporada passada, principalmente na Champions League, a gente viu o quanto o Real vencia fisicamente os outros times. Na transmissão de hoje, eles chegaram a citar isso daí, do quanto o Real Madrid era fisicamente muito melhor no segundo tempo. E, cara, não é coincidência, não é possível. Não é possível. O cara é fera. O foco do Real Madrid parece que não acaba, né, cara? Até o juiz apitar, o jogo não É, acaba. É um time agora, bem. né? Essa temporada, muita gente nova, né? É um time que parece que sabe que pode fazer o que deve fazer pra vencer. Você vê que o Real Por que, Madrid que a gente tá entra no falando foco. isso pra quem estiver ouvindo e não estiver entendendo? O Real Madrid fez 2 gols no final do jogo, né? Isso. Depois dos Aos 80 minutos. 80 e aos 91. Isso. Então é isso. Então, Não assim, acaba. parece que independente do que aconteça no primeiro tempo, o time que quiser vencer o Real Madrid vai ter que pressionar muito no primeiro tempo. Porque o segundo tempo o Real Madrid consegue sempre controlar o jogo, dar aquela respirada e aí, pum, começa. Vem o Vini, vem o Rodrigo e vem o cara do momento, Valverde. Que jogador é Fede Valverde? Quem ainda não se rendeu ao Mas, futebol de Fede Valverde tem que ver futebol. Porque o cara tá jogando Alberto, muito. Então eu tenho que rever meu você futebol, precisa, Tem que porque ver. não dá. você precisa de se decidir, porque a rodada do espanhol, o cara do momento é o Rodrigo, na UEFA Champions é o Valverde, daí depois é o Não. Vini. Eu tô falando o cara. Escolhe um. Ué, porque é difícil, é muito craque jogando muito bem, cara. Mas o Valverde é um espetáculo. Mas eu tô falando do Valverde já há Pouco muito tempo. clubista, né, Pedrão? Eu tô falando do Porra, Valverde já há pelo muito amor tempo de nesse Deus. podcast. Então, relaxa. Na Copa ele vai provar o que eu tô falando. Ele vai jogar muito bem na Pô, Copa. esse Real Ele é Madrid aí bom. Negativo, cara. parece o Chevette Negativo. do meu pai, cara. Você liga o Chevette do meu pai, ele vai devagar, nos trancos e barrancos, daí depois que esquenta, corre, é uma beleza. Daí no segundo tempo ele tá É o futebol do voando. Real Madrid, é o futebol do Real Madrid. Isso que eu tô te falando. Esse processo do Real Madrid de controlar o jogo passa muito pelo Valverde. Hoje ele é um cara de extrema confiança do Ancelotti. Antes ele era o cara que entrava no segundo tempo, ou então que era substituído. O Ancelotti começava com ele na ponta direita, no lado direito, e aí tirava ele e colocava o Rodrigo. Tava sempre sendo essa de substituição. Mas aí agora eu tô achando que o Valverde é um titular de extrema confiança do Ancelotti. E eu acho que muito do jogo do Real Madrid passa realmente pelos pés do Valverde, especialmente essa mudança de chave no segundo tempo. E outro. Andrezão, É, pode falar, Albertinho. Não, só para eu destacar também, o Asensio, que ele não estava tendo oportunidade, muito, muito pouco, especialmente depois que o Rodrigo ascendeu na temporada passada. Mas eu acho que ele tem um talento nato para pegar na bola. O que esse cara dá tapa na bola com qualidade de fora da área para finalizar, eu acho que ele tem esse talento natural mesmo. Mas pode seguir aí. Andrezão, eu vou te fazer essa pergunta, daí você pode seguir com seus comentários de Real Madrid, tá. dissecar, fica o tempo que você quiser. Eu só pra gente ver o outro lado da moeda, que eu espero isso de Sim, você, não desses dois. sim. O RB Leipzig chegou a oferecer algum tipo de risco para o Real Madrid? Teve algum determinado momento no jogo que você fala, nossa, o RB Leipzig vai ganhar esse jogo ou vai fazer 1-0 antes que o Real Madrid? Ou foi só domínio do Real Madrid o jogo inteiro? Sim, não é nem domínio do Real Madrid, porque o Real Madrid não é um time que domina os jogos. Ele faz jogos parelhos. São jogos de, tipo, você joga, mas deixa o time jogar. Você tem os seus cuidados defensivos e tudo mais. Mas é que chega momentos nos jogos do Real Madrid, em que ele dá aquela acelerada, faz o gol, e aí o outro time, se não tiver ligado, entendeu? O Real Madrid é aquela coisa, vai cozinhando o galo, e de repente dá aquela, vou arrancar um pedacinho agora, tu. Então os outros times têm que ficar concentrados 90 minutos contra o Real Madrid. Senão não adianta. Porque o Real Madrid tem esse poder de controlar a partida, e daí, pra gente que tá assistindo, às vezes fica até meio chato, né? Esse jogo de meio de campo, esse jogo tocando pra lá e pra cá, esse jogo que não acontece muita coisa. Mas é o estilo do Real Madrid do Ancelotti. E já não é só dessa temporada, já vem de antes. Mesmo tendo perdido algumas peças, né? Ter rejuvenescido o time, o estilo de jogo não muda. Agora, o que eu queria falar, que o Albertinho falou, uma mudança que eu estou vendo agora no estilo do Ancelotti com o Valverde é que até a temporada passada ele usava muito o Valverde como se fosse o Flamengo da época que tinha o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro pelos lados, lembra? O Valverde teria tipo o Everton Ribeiro, que ele não vai para o fundo, ele vai para dentro. E o Bruno Henrique vai para cima. O Bruno Henrique teria tipo o Vini Júnior, né?
E o Benzema teria o Gabigol lá dentro esperando para fazer os gols e tudo mais. Me lembrava muito o estilo que ele jogava. Agora, essa temporada, ele tá usando o Valverde um pouquinho diferente, né? Ele joga com dois pontas mesmo, dois abertos, e o Valverde vem como um segundo volante, digamos assim, lembrando muito o que o Paulinho fazia nos grandes momentos dele do Corinthians, da seleção brasileira, do Barcelona. Assim, acho que o Paulinho é muito mais jogador que o Valverde, tá? Que fique claro isso aqui. Mas o Valverde está jogando hoje numa posição que ele não jogava na temporada passada e está rendendo bem também, entendeu? Ele rendia bem do outro jeito e rende bem assim também. É um jogador muito útil, é um jogador versátil, né? O Albertinho brincou aí, falou, tem que se render ao futebol. Eu falei que eu vou ter que rever os meus conceitos de futebol, porque assim, para mim tem jogadores muito melhores que poderiam jogar, ele é um jogador útil para ficar no banco, para entrar de vez em quando. Agora, para ser titular absoluto o tempo todo, eu já tenho o pé atrás com isso, entendeu? Porque eu acho que ele não tem qualidade técnica como outros jogadores que o Real Madrid, por exemplo, como o Camavinga tem. O Camavinga, para mim, é muito mais jogador, técnica, qualidade, cabeça erguida do que o Valverde. O Valverde é muito mais transpiração do que inspiração, entendeu? É isso só que eu tenho para falar do Valverde em si. Eu poderia concordar até com você, André, umas temporadas atrás. Hoje eu vejo um salto técnico do Valverde. Achei que ele ia falar, eu poderia até concordar com você, André, mas seriam dois falando merda. Na próxima eu vou usar essa. E eu queria destacar outra parada, Rissa, que é o nosso garoto Vini, com mais uma participação de gol, um jogo muito maduro. Tá, mas essa participação de gol aí também, ele só tocou lá pro outro lado lá Não, e o mas Valverde resolveu, Ele né? abre a jogada. O Valverde arranca da zaga de novo, que nem no último jogo ele fez o gol assim, ele arrancou lá da defesa, ele levou pro gol. Mas ele sai de lá da defesa de novo, abre a bola pro Vini, o Vini dá aquela esticada pra ponta, breca, e aí acha o Valverde na entrada ali da área. Mas assim, foi mais um jogo interessante do Vini, porque é aquela consistência do cara que tá realmente se mantendo num bom nível. Tá criando uma casca, né? Exatamente. Albertinho, sobre Vinícius Júnior, eu só me preocupo que não abaixou esse zum aí da galera querendo que ele pare de ser quem ele é. Sim, sim. Isso tá me irritando profundamente, porque ele é dessa maneira, os jogadores quererem que ele mude, que ele pare de... Meu, joga a bola, cara, ganha do cara na bola, que isso, não consegue marcar o cara e daí fica com esses papinhos furados pra cima. Para com isso, cara. Vinícius Júnior é o futebol brasileiro. Pega a bola, vai pra cima, dá caneta, vai zoar, te der um chapéu, te der um rolinho. Explica a polêmica pro ouvinte, André. Explica a polêmica pro Polêmica é a polêmica é a seguinte, depois desses últimos jogos aí do Campeonato Espanhol, Especialmente começou um zum entre... E dizem, né, ser entre os jogadores da La Liga, de que Vinícius Júnior é desrespeitoso, de que ele isso, que ele aquilo, que ele deveria parar com isso. E aí até ouvi que até jogadores do Real Madrid meio que entraram nessa vibe de querer conversar com ele para ele parar. Meu, não pode, ele não é desse jeito. E até o jogador brasileiro, cara, ele é o típico jogador brasileiro. Ele vai te dar um rolinho e vai dar risada. Quantas vezes a gente joga? A gente joga pelada, Rissa. A gente dá um rolinho, alguém dá um chapéu, alguém... Você sai dando uma risadinha de canto de boca, entendeu? Você sacaneia mesmo. Futebol é assim, cara. Agora querem tirar isso do rapaz. Meu, essa é a principal característica dele, cara. Vinícius Júnior não pode, isso tá me irritando profundamente. Esse papo, que já deveria ter esse papo enterrado, sabe assim? Não, mas todo dia vem mais uma notícia, duas notícias. Não, porque os jogadores isso, porque os jogadores aquilo. Porque o Vinícius Júnior tem que parar com isso. Não, cara, pelo amor de Deus, que Deixa isso? o moleque jogar. E aí a passividade que eu vejo, por exemplo, numa hora dessa, o nosso super-herói, que seria o Neymar, deveria sim chegar a palavra na mídia e falar, vocês parem de falar essa palhaçada do Vinícius Júnior, o futebol dele é esse, ele não tem que mudar coisa nenhuma. Mas ninguém fala nada, nem o Tite, que deveria falar, fala nada, cara. Me irrita isso, cara. O pessoal, quem manda no futebol brasileiro, tem que tomar partido nessa hora e defender o garoto. Porque estão querendo acabar com potencial, porque eu enxergo um potencial absurdo nesse rapaz, entendeu? De quando o Neymar deixar de ser o nosso principal jogador, ele assumir esse protagonismo, inclusive de seleção brasileira, mas ele tem que continuar sendo o moleque que ele é, ele tem que continuar tendo a vontade de partir para cima, de dar rolinho, de driblar, entendeu? De dar risada mesmo. Dei um rolinho no cara, volta dando risada. Cara, esse é o deboche do futebol brasileiro. Que isso? Agora não pode mais. Só falta agora os juízes entrarem na parada e quando ele der um rolinho, vai lá e dá um amarelo pro cara. Só falta isso agora. Reclamaram até do samba dele. Exato.
Por mais que o Eduardo tenha falado que não, a imprensa espanhola tá defendendo ele, não sei o quê, tá defendendo muito pouco, Eduardo. Porque hoje já veio de novo esse papo de jogadores, início de. Cara, isso tá me irritando profundamente, cara. Profundamente, tá? O Ancelotti E falou na fique claro aí entrevista, que eu tô André. irritado com isso. O Ancelotti A falou na gente entrevista tá e percebendo. saiu. O Ancelotti falou na entrevista e saiu até em defesa dele, tá? O Ancelotti falou: o Vinícius Júnior é esse jogador. Ele vai partir pro drible. Ele sabe, é o que ele sabe fazer, é assim que ele joga a bola. Não vai mudar o cara. Se você quer um Vinícius Júnior que dá um drible, você não quer nenhum Vinícius Júnior. Porque o cara joga assim. Então, ele se destacou na temporada assim. Aí eu escutei que os jogadores rivais estavam falando que ele tinha que ser mais igual o Rodrigo. Porque o Rodrigo não fica fazendo isso. Meu irmão, o Rodrigo não fica fazendo isso porque a preocupação tática dele é outra no time. A função E dele. ele precisa ganhar uma vaga no time, né? Ele não é Exatamente. garantido ali. Eu acho que assim. São Porque estilos diferentes também, né? Sim, São eu achei estilos que o, diferentes do eu achei que o Rodrigo, Ancelotti saiu em defesa dele, só que pelo que eu escutei, os jogadores do Real Madrid, alguns foram falar com ele. Eu acho também, sabe o que Então, pode ter cara. sido, o André? Falta do Casemiro no elenco. Que eu acho que se acontece isso, os caras chegam pra falar com o Vinícius Júnior, o Casemiro fala, não, deixa o moleque jogar. Porque ele tinha essa postura no elenco. O que você acha aí, o Edu? Você já tinha falado, o Edu até trouxe, acho que foi no último podcast, a situação do Vinícius Júnior, Foi. quando ele era da base, que o Vinícius Júnior, ele driblava e provocava muito. Ele falava, meu irmão, pega o táxi pra me acompanhar. Vocês não vão me pegar. E driblava mais ainda. E dava risada. Ele tava ganhando de 4-0. E ele ia, fazia mais, provocava mais. Ele não tá fazendo isso na Europa. Ele tá jogando o futebol dele. Ele não tá provocando ninguém. Ele dribla, não provoca ninguém. Ele faz o gol e E aí, comemora do jeito dele. E aí, uma vez ou outra que ele faz alguma coisa diferente, alguma coisa assim, o pessoal já acha que é absurdo. Para, E né? foi, É o isso. André, foi um lance contra o Mallorca que ele pegou no meio campo e ficou ali balançando com a bola, passando a bola de um pé pro outro. E assim, cara, É, super normal. O cara tá fazendo hora porque tá é. ganhando o jogo. Agora, eu Mas, não vi senhores, eu ninguém acho que chegar. Eu não vi essa ninguém chegar e falar pro Javier Aguirre, treinador do Mallorca, que mandou quebrar o moleque. E a gente viu isso, tá registrado lá, tem áudio, dá pra ver ele falando, pra quebrar o Vinícius Júnior no meio. Não tô vendo ninguém ir lá e execrar esse cara, esse ignorante desse treinador mexicano aí, mandando quebrar um jogador de nível mundial. É isso, velho. Daí, aí pode, aí ninguém fala nada, isso é de boa, isso é tranquilo. Para, meu, que isso, o futebol tá invertendo os valores aí, essa é a verdade. Bom, enfim, senhores. Acho que o André tá pegando a pilha que o Vinícius Júnior não pegou, né? Ainda bem que ele não pegou a Não, pilha. não O é. único comentário que eu ia fazer era exatamente esse, Pedro. Talvez o tom da conversa do elenco, o que eu ouvi do Ancelotti falar, é só pro Vinícius não entrar na pilha, cara. O resto, o que o adversário for falar, a imprensa a princípio tá defendendo, é só ele não entrar na pilha. E ele tomou uma saraivada de um jogador uma hora, e ele levantou pra torcida, pedindo pra torcida apoiar mais. Então ele nem olhou pro jogador, nem foi reclamar com o juiz, fez nada. Ele virou pra torcida dele, pediu pra torcida dele incentivar. Enquanto ele tiver essa postura, É, por tá isso que lindo. eu também não fico tão irritado com essa situação, porque eu sei que o Vinícius tem uma cabeça muito boa. Desde que ele chegou no Real Madrid, parece que tem todo um trabalho feito em volta dele, bem especial pra ele realmente não se perder, pra ele focar sempre em jogar a bola. Um último comentário Senhores, sobre isso, rapidinho, Pedro. O negócio do Vinícius foi legal, esse negócio de postura dele, né? O Albertinho lembra que a gente conversava bastante na época de. Ele tava no aeroporto aqui no Rio pra ir pra Madrid. E aqui ele tava com os parça dele, com uma roupa assim. Mas quando ele desembarcou em Madrid, já tava todo com terno, tudo bonitinho. Tipo assim, ele virou essa chave. Então é o mais importante da história. show de bola. Precisamos prosseguir. Esse grupo F então fica da seguinte forma, sem surpresa nenhuma. Real Madrid 2 jogos, 2 vitórias, né? 6 pontos na frente. Shakhtar Donetsk com 4 pontos, uma vitória bem construída na primeira rodada e agora um empate com o Celtic. O Celtic vem em terceiro com um pontozinho. E o Leipzig, que é uma surpresa para mim, está em último, 0 pontos. Seria para vocês aqui, último Não é comentário do grupo. surpresa não, Pedro. O Shakhtar está em segundo, sem campo, sem treino de treinamento, sem centro de treinamento, Sim, jogando na Polônia, sem, sim. sem os jogadores que eles tinham, né, os brasileiros e tudo mais. O Shakhtar, se for falar de Sim, reconstrução, o Shakhtar tá muito bem por enquanto, né? Sim. sim, sim. E você falou que talvez seja surpresa o Leipzig em último aí, pra mim não é, cara.
O Leipzig não está mostrando um futebol que já mostrou em outras temporadas. Assisto o campeonato alemão, vejo jogos do Leipzig e assim, tá onde devia estar. Pelo que tá jogando, tá onde devia estar. Um pontinho até, assim, deveria estar com 0, tá com 1, ó, ok, beleza. Mas tá com 0. O Quem tá com 1 é ataque, o Tá com Celtic. 0. o É, ataque então, tá com do, 0 aí, isso aí. o ataque do Leipzig É tem isso. simplesmente Timo Werner e o Timo Werner português, que é o André Silva. Pra gente ver como é que é o nível, Aí, né? ó, Fernando Santos vai convocar o André Silva e não vai convocar Rafael Leão, hein, Albertinho? Para. Aí, eu não vou falar a expressão que eu queria falar, mas você já deve imaginar, é de cair, né? É de cair Contenha-se, daquele lugar. contenha-se. É, de Senhores, cair. ó, vamos passar agora pro grupo G, que o grupo G Opa. hoje tem dois times muito fortes, que são o Borussia Dortmund e o Manchester City, e esses times hoje se enfrentaram, e se enfrentaram na Inglaterra. E confesso pra vocês, eu sabia que vocês iam ver o jogo do Real Madrid, era no mesmo horário dos outros jogos, eu falei, eu vou assistir Manchester e Borussia, porque eu sou simpatizante do Borussia, gosto demais do Borussia, né? E vou assistir o E jogo do do Guardiola, Borussia. né? E do Guardiola também, Manchester né? City, Guardiola, vai ser um puta de um jogo. Dormir. 20 minutos de jogo, eu falei, nossa senhora, meu Deus, tô dormindo sentado aqui, cara. Eu vou dizer só isso. Pra mim foi um primeiro tempo chatíssimo de jogo. Daí no segundo tempo eu mudei pro jogo do PSG. Então, se vocês querem meus comentários para esse jogo, eu posso comentar como melhores momentos apenas. Eu não tive saco de analisar esse jogo porque tava chato, cara. Passo a palavra pra vocês. Esse jogo foi Ô, chato. Rissa, Tivesse que, Ó, que eleger um ó, jogo chato nessa rodada ia ser esse. ó, eu Não, tem tenho. um pior aí. Sobre esse jogo aí, eu tenho só uns comentários para fazer, que é o seguinte. O jogo foi meio morno, né? Eu achei que o Guardiola errou no jeito que ele entrou para jogar. Até o Guardiola erra, viu, Pedro? É, pois é. Então, achei que ele errou e Tomou o aí gol, né? e, Saiu perdendo, né? e isso acabou prejudicando o jogo, ou seja, deu uma chance para o Dortmund. E do Dortmund eu tenho que falar que Marco Reus joga demais. Demais. saudável, né? Isso realmente. Marco Reus é um cara que, pelo amor de Deus, joga muito, muito bola mesmo. Aí o novo xodó, né, a nova joia do Borussia acabou fazendo gol, o Bellingham, né? Craque. Que o Borussia é impressionante. Uma Vai enfiada vender o do Bellingham. Marco Reus, né? Então, vai vender o Bellingham, mas vai chegar mais uma joia lá. Ele sempre tem uma joia no time. É impressionante, cara. Borussia é fogo. Mas, enfim, Marco Reus cruzou na área, ele antecipou e fez gol de cabeça. O Roy já tinha perdido um gol um pouco antes, que foi um pecado a bola não ter entrado, porque ele bateu quase sem ângulo, a bola tirou do Ederson e passou raspando a trave. Ou seja, o Dortmund estava tendo oportunidade de ganhar o jogo, muito pelo erro tático do Guardiola, de ter dado os espaços ali, principalmente entre as duas linhas, né? Entre a primeira linha e a segunda linha, deu muito espaço ali para o Dortmund jogar. E ali foi perigoso, tanto que saiu um gol até do Dortmund. Só que, né, o Manchester City tem um elenco muito qualificado, cara. Muito qualificado. E quando parecia que não ia acontecer nada, né? O nosso Stones acertou uma pedrada. Vou fazer o trocadilho aí, né? O Eu preciso só Stones fazer acertou uma Frangaço, pedrada. uma frangaço, ressalva. O goleiro tirou a mão, hein, cara. O Tirou. goleiro frangaço, tirou a Então, mão da frangaço, bola, eu cara. achei frangaço. estranho, O eu achei goleirão estranho fazendo os dois porque gols. quando você olha por trás do chute do Stones, porque o Stones chutou forte, beleza. Só que a bola parecia que ia estar na mão do goleiro. Ele não É. ficou na dúvida, será que veio aqui? Não veio? Ele não Ele, fez ele, nada. ele parece E que hoje em recua a dia, mão assim. Ele Foi não muito fez nada e a bola esquisito. entrou. Ele ele tira. tira. E aí Ele tirou. esse gol que parecia improvável, porque o jogo não se desenhava para isso. Esse gol achado do Stones ali, meio que deu um ânimo pro Manchester City, né? E aí, quem tem Haaland, né, cara, já tem mais ou menos um gol por jogo garantido ali, né? E aí Pois é. ele me acha um malabarismo ali para pegar um cruzamento de 3 dedos. Aliás, cruzamento de 3 dedos maravilhoso do João Cancelo, né? É. Cara, ele vai Não pro foi cruzamento, né? Porque ele não tava na lateral da área, né? Ele tava meio que na diagonal ali da área e e, ele deu uma enfiada de bola, digamos assim. e de trivela, então a bola faz aquele arco, né? E vem pro Haaland, o Haaland dá aquela lá Ibrahimovic, sabe? Aquele vai com o pé lá no terceiro andar, dá uma chicotada e de novo, a bola ia na mão do goleiro, o goleiro não sei, tirou a mão de novo, foi meio estranho Eu, aí. De teve qualquer maneira.
teve alguma pane, ô André, porque eu tinha trazido ele como destaque na primeira rodada. Ele estava bem até o primeiro gol do Stones. Daí, de repente, O gol do aquele gol do Haaland Stones ele não também. botou a mão. O gol do Haaland a gente até entende que foi uma puta saraivada na cara Não, não dele na entendo pequena isso. área. Não entendo. Dava para pegar, mas, Se mas não fosse outro goleiro, dava. pegava Eu nele. entendo, mas a do Stones eu não entendo, cara. Só Mas Mas conclui aí, daí André. pra, no primeiro gol, mas né? daí pra fechar do jogo em si, foi um jogo assim que apesar de tudo, apesar do City ter ido mal, o Guardiola ter errado, o Borussia ser um bom time, eles conseguiram a vitória, cara. Então, a gente tem que ficar de olho sim nesse Manchester City nessa temporada da Champions. É sim um dos grandes candidatos a ser campeão e levantar pela primeira vez esse troféu, cara. Ô André, eu só queria De destacar verdade. mais uma vez que você falou, o João Cancelo, porque além da bola sensacional que ele lançou pro Haaland, o primeiro gol também ele faz uma virada de bola pro Kevin De Bruyne espetacular, a lá Toni Kroos. Ele vira a bola, o De Bruyne ajeita pro Stones e o Stones acerta a sapatada. Então assim, distribuiu muito bem o jogo o João Cancelo, é um jogador que eu não admirava tanto assim, mas ele tá crescendo muito bem no time do Manchester City. Ó, o que eu tenho pra dizer desse jogo é assim. Primeiro, o Dortmund, Reus e Bellingham, assim, é impressionante, igual você comentou já do Marco Reus. Toda oportunidade que eu tiver pra falar, eu vou falar que ele negou o Bayern. Eu acho que foi o único jogador alemão que negou o Bayern, porque o Bayern de Munique é safado. Ele pesca em aquário, Mexe a ele chafado. destrói os times para poder ser campeão mais rápido. E o Marco Reus foi o único que eu conheço que negou essa passagem pro Bayern. Mas em relação ao City, cara, eu trago uma frase do Buffon. O Buffon ele ficou muito incomodado porque ele falou que nos melhores momentos da Juventus sempre batia com Cristiano Ronaldo e Messi, sempre batia com Cristiano Ronaldo e Messi. E tem um comentarista que usou essa expressão uma vez que eu tomei um espetacular assim e uso até hoje, que eram super-heróis que os times tinham. O City tem um super-herói agora. O City sempre teve um elenco, Guardiola, elenco, papapi, papapá. Agora o City é perigoso, a gente vai falar do PSG depois, mas existe pouquíssimos super-heróis no futebol e o City tem um agora. É assim, para Champions, olho nesse time, porque agora esse 2-1, esse 1-0 começa a ser possível, viu? Cara, super-herói não, vilão, né? O cara fez gol no Majin ex-time Buu. dele, Ele cara. é o E Majin não Buu. Não comemorou. comemorou. Ele não comemorou, vocês viram, né? Ele fez o gol e não comemorou, né? Só É. parou ali e tal. Então, meus senhores, eu tenho uma pergunta para vocês. A gente estava falando da concentração, do foco do Real Madrid, de que o Real Madrid tem um segundo tempo muito forte. Você acha que é só o Real Madrid que tem isso ou todos os grandes times estão trazendo isso para essa temporada? Por exemplo, o Bayern de Munique ontem não jogou bem contra o Barcelona, mas o foco dele em não desistir do jogo e a volta do segundo tempo fez com que ele segurasse um resultado de 2-0. Hoje, o Manchester City não jogou bem contra o Borussia, mas o foco dele, a insistência e também a qualidade de elenco levou ele a vencer de 2-1 de virada. O PSG, que a gente vai falar, embora tenha encontrado dificuldades com o Maccabi Haifa, ele foi decidir o jogo só no final também. Então vocês acham que esse tipo de foco, essa não desistência do jogo nos 90 minutos tá sendo um DNA desses grandes times ou é mais do Real Madrid mesmo? Eu acho que o Ah, Real eu acho que o Madrid do Real consegue Madrid, fazer mais regularmente, assim, tipo, com mais autoridade. Os outros times fazem também, mas aí eu acho que vai por uma questão de elenco. O elenco é muito superior aos demais times, segundo tempo a gente resolve. O Real Madrid eu acho que é mais a essência da tática do Ancelotti mesmo. É, eu porque ia. o Real Madrid, Não pode falar, André. porque o Real Madrid mostrou na temporada passada que essa qualidade tem que ter uma qualidade assim, que todos os times que quiserem ganhar uma Champions League tem que ter. Porque o elenco do Real Madrid não era o melhor. Nem o time do Real Madrid jogava mais bonito. Mas o time do Real Madrid era o que tinha o foco mais. Como é que pode dizer? O foco durante o maior tempo do jogo, entendeu? Durante os 90 minutos focado o tempo todo. Porque aí é isso que você precisa. Porque quando o outro time dá uma baixa de guarda, se você está focado, você vai aproveitar aquele momento.
E aí você ganha o jogo, entendeu? Os outros times talvez tenham aprendido com o Real Madrid da última temporada, né? Eu acho que Eduardo? a situação do Bayern, que o Pedro trouxe aí, é bem parecida com o do Real Madrid. O jogo que o Bayern fez foi bem parecido ali, porque deu uma acelerada, fez 2 gols e o jogo acabou ali. Não teve mais jogo depois dali, né? O City, para mim, teve essa participação do goleiro que, assim, muda o jogo, né? Quando você faz aquele 1-1, não era um jogo de 0-0, era um jogo que empata, aí o outro vai com tudo pra cima, aí é aquela pressão. Aí o Dortmund acaba sentindo de que tava tendo um baita resultado e como que eu seguro agora? E o PSG, a diferença era abissal, né? Não era nem pra ter esperado tudo aquilo, porque ali a gente vai comentar depois, é muito mais demérito do PSG ter deixado chegar nisso do que foco no final, né? Sim, mas valia a analogia, né? Sim, Porque dos sim, era grandes times, dos jogando grandes que bem. estão despontando nas cabeças de chaves aí dos grupos, eles estão tendo a mesma postura de decidir no segundo tempo, né? E não desistir do jogo. Por isso que eu fiz a pergunta do foco. Dito isso, meus senhores, o Manchester e o Dortmund acabam não sendo uma surpresa nesse grupo, né? Primeiro e segundo colocado do grupo. E a gente teve um outro jogo desse grupo que foi Copenhague contra Sevilha de Lopetegui. Falou, você falou que o pior jogo foi o Eu Dortmund preciso. com o Manchester City. Por isso que eu te corrigi. Falei, não, calma aí. Você já vai chegar no pior jogo. Nossa, Nossa, cara, mas desculpa, então esse grupo aqui é o grupo dos jogos ruins hoje. Porque o jogo do Manchester também só esquentou no final, né? Quando teve a blitz do Manchester para buscar o empate. Eu preciso falar, que eu venho falando para vocês, desde que começou, antes de começar a fase de grupos, que o Copenhague é o pior time que está jogando essa Champions League. E o nosso glorioso Sevilha do Lopetegui conseguiu a proeza de empatar com esse time, cara. É o Eu já falei plano para do vocês, Sevilha, André. eu qual ia é o falar isso. plano do Sevilha, cara? Qual o plano? Europa Europa League, League. Eles só vão disputar a Europa Europa League. League. Ele não quer correr o risco de ser o segundo. Exatamente. Eles vão ser campeões da Europa League em cima do Manchester. Meu Deus do Eu só céu, quero cara. destacar uma coisa Não é possível, sensacional que não é ocorreu possível. nesse jogo, que a diretoria do Copenhagen deu cerveja de graça para todos os torcedores do Ah, que Sevilha que beleza. foram lá acompanhar o Que time. torcida bonita do Copenhague, que festa, hein? O pessoal pulando lá E atrás, ainda que deram coisa cerveja de maravilhosa. graça pro visitante. Então, assim, sensacional. Parabéns à organização aí do Copenhagen. E sugiro os times brasileiros fazerem a mesma coisa. Show de bola. E o André, ele critica esse velho futebol da geralzona pulando, do time mais fraco tentando ganhar o jogo. Daí ele Eu fica critico, criticando. Olha lá, eu só o critico. Sevilha. Tá vendo, Eduardo? O que você tem a dizer sobre isso? O Andrezão criticando o coitado do Copenhague. Então, que coisa, sabe? Eu colocando a culpa no Sevilha do 0-0 é mérito do Copenhague, André. Meu Ah, Deus do é. céu, vamos valorizar os times pequenos. É o time do Lopetegui, André, pelo amor de Deus. Vocês já rasgaram os elogios pra esse cara já aqui nesse podcast. Eu? Alguém, vocês já rasgaram aqui já. Eu acho que foi o Edu. Não foi você, Eduardo, Eu que falou já, do fa- Lopetegui já aqui? vinha falando, desse Sevilha horroroso desde o jogo contra o Valladolid, do espanhol, cara. Que eu já tô Então, falando presta atenção. isso. Mas eu jurava que tinha estado alguém falar bem do Lopetegui aqui. Eu falei, meu irmão, sem condições. Talvez o Lopetegui é sem Eduardo tenha condições. falado alguma coisa. Não, Pois dessa é, vez senhores, não. vamos avançar aqui e vamos pro último grupo agora pra gente finalizar. Espera aí, Grupo H. Classificação do que é o- grupo. classificação de Pedrão, grupo passa aí. pra gente Ah, eu aí. esqueci. É Quer que eu mesmo. passe? Quer É que que eu eu passe? Tá falei, aqui na mão. Manchester City. Pode ir. Tá City com 6 pontos, o Dortmund com 3 pontos, o Copenhagen com 1 e o Sevilha também com 1. Aí, ó, o Sevilha não vai nem pra Europa League, você tá falando, Vai, Eduardo. Ó, calma, nem eles pra Europa garantiram. League. É o que o Eduardo falou, eles não querem brigar por segundo lugar. Eles querem ir direto pra Europa League. Correu o risco de ser segundo, gente. Pior que eu tava. O Sevilha não tem um time ruim, né? Não Não tem tem. no papel, Não no tem. plantel dele, O não time é é bom. ruim. O time é bom. Tem Enfim, capacidade. vamos avançar pro grupo H, que é o Agora. grupo do Paris Saint-Germain, né? O grupo do Paris Saint-Germain parece que tá ficando um pouco mais polarizado. Sim. Porque a gente já tem dois times lá em cima com 6 pontos e dois com 0. E para Segura a surpresa de internet aí, André. Não geral, cai não. Pra Não cai surpresa de não, um André. certo Segura a internet. André, liga os dados Segura a móveis aí internet. do André. Segura.
Pra surpresa de geral, é a Juventus com 0 pontos, tomando uma derrota em casa do Benfica, que é um time português, né, meus senhores? Vocês dois aí podem me responder. É um time português, não é? O André, eu acho que ele tem Eu acho alguma que não, né? falta de empatia aí Eu acho com que não o é, não. português. O Não que vocês ganhou. acham? Ó, Porque o André diz que nenhum português ia bem, o Sporting tá atropelando, o Benfica tá com 6 pontos e só o Porto aí que ele tá. Daí o Porto tá aquela porcaria, ele fala assim: eu disse que os portugueses são ruins. Eu esse disse. camarada aqui embaixo de mim, o Eduardo, falou assim, ó, se for pra falar mal de alemão, fala ontem. Que no caso, ontem, né? Ele falou hoje, mas era ontem. Fala hoje. Se for pra falar mal de português, fala hoje. Se for pra falar mal de espanhol, fala hoje. E deu tudo que o cara falou. Isso foi ontem, hoje estamos Não, aqui, vitória de não. espanhol, derrota de alemão, vitória Beleza, de português. beleza. Eu só Ó, tenho em uma coisa defesa do pra falar André, desse eu vou jogo. deixar ele falar sobre esse jogo da Juventus e do Benfica, porque Ok, ele é um crítico do Benfica, ele vai ter que falar bem agora. ok. Então, para começar, antes de começar a falar sobre o jogo em si, a Juventus perdeu para o Benfica, não o Benfica ganhou da Juventus. Beleza? A gente já começa por aí. A gente David já Neres começa manda por um aí. abraço. A gente começa por aí. Esse gol do David Neres foi achado, Eduardo. Foi achado porque, velho, o Benfica não jogou para ganhar o jogo. A verdade é essa, tá? O Benfica não tem um time melhor que o da Juventus. Não tem um elenco melhor que o da Juventus. A Juventus jogou relativamente melhor que a Benfica durante a maior parte do jogo. Só que a Juventus não consegue fazer gols, cara. É um problema do time da Juventus atual. Mesmo tendo Vlahovic e Milik no ataque, o time está com dificuldade de fazer gols. E hoje foi O claramente esse o Milik não problema. tá. O Milik não está, não. Você pode parar de falar mal desse homem maravilhoso que é o Milik. Mas enfim, o Benfica foi para Turim para buscar um empatezinho, tá? Se você assistir o jogo, você vai ver que a ideia inicial do time encarnado era essa. É lógico. Só que, e até saiu perdendo. O primeiro gol, quem fez foi a Juve, com o Milik e tudo mais, Exato. né? Aquela coisa. Só que o Benfica conseguiu ir além, digamos assim. Porque aproveitou, talvez aquela coisa que a gente fala da concentração, dos 90 minutos, não sei o quê, a Juventus ainda peque nisso em alguns momentos. E aí tomou 2 gols pro Benfica, que se o time tivesse concentrado, talvez não tivesse tomado. Principalmente o segundo gol do nosso amigo David Neres, tá? Que a bola sobra para ele, ele enfia o pé para dentro do gol. Mas enfim, como eu disse, se a Juventus não resolver esse problema de marcar gols, ela vai acabar ficando pelo caminho, vai sobrar uma Europa League para ela. Mas ainda faltam 4 jogos. E eu lembro que na temporada passada teve um time sensação chamado Sheriff, que nos 2 primeiros jogos fez 6 pontos e terminou o campeonato com 6 pontos. Então o Benfica pode morrer do mesmo, sentir o mesmo veneno aí, porque se jogar em Israel contra o Haifa, o que jogou contra a Juventus hoje, o Aí você Haifa está jogar, apelando. Você e o está Haifa apelando. jogar o que jogou contra o Mas PSG deixa eu hoje, o Benfica completar, pode deixa eu perder esse completar. jogo, beleza? Agora eu posso falar tudo diferente dele? Vamos ao contraponto por Eduardo Leite Menezes. Como que você fala que um time grande igual a Juventus faz 1-0 no começo e não ganha o jogo para um time ruim? Assim, se o jogo é o 0-0 igual o City, você sai perdendo, aí você acha o gol ali aos 80. A Juventus começou ganhando, era para ter ganhado de 4-5 então, sabe? O Benfica teve bola na trave, eu não lembro de um lance perigoso da Juventus fora o gol, que foi com 3 minutos de jogo. Ué, teve o gol anulado do Vlahovic. Teve um gol Cara. anulado, isso eu lembro. No- Mas estava nos muito impedimentos impedido, né? ajustados, Estava muito né? impedido. Não, mas é gol anulado. É gol anulado. Falando chance, igual teve um lance com o Di Maria lá que ele não tocou pra dentro da área, tentou chutar lá um lance nada a ver do Di Maria, hein? Mas assim, o Benfica teve uma bola linda na trave ainda, que, nossa, seria um golaço aquela bola, sabe? Então, não dá, André. Continuo não acreditando no Benfica. O, Não. Mas O mesmo time agora, do um pouco. PSG também pode acabar com 6 pontos no grupo.
Pode, Mas pode sendo um acontecer. pouco racional agora, ficou um pouco difícil para a Juventus, porque ele precisa reverter em Portugal agora essa derrota que ele teve em casa, né? Então, mas Totalmente não é impossível. impossível. Mas vamos ver como é que vai ser a evolução daqui para frente. Albertinho, alguma coisa para você acrescentar? Eu só quero falar de 3 jogadores. Primeiro, e bem rápido, João Mário. Eu odeio esse cara. Que raiva que eu tenho Quem? dele. Eu não João vi. Mário. João Mário. João O Mário. João Ah, Mário tá. simplesmente é o cara que acha que ele é o Pelé de Portugal. Ele acha que ele é um baita jogador. Eu acho ele Então é o horroroso. Eusébio. Eu acho ele horroroso, meu irmão. Eu acho o João Mário horroroso. Mas ele acha que ele é o craque. Mano, o cara botou a 10 na camisa em Portugal. Ele acredita realmente que ele é um craque. Não sei se ele tá passando muito tempo com o Cristiano Ronaldo. E ele viu que essa mentalidade do Cristiano é, pô, maneira, se seguir. E ele pensa isso a vida toda dele. Então, só deixar aqui meu hate. João Mário, eu não gosto de você. Você nunca vai aparecer aqui nesse podcast porque eu não vou deixar. Entra você ou sai. Segundo, Vlahovic. Bom início de temporada dele, só que, ô André, você não concorda comigo que um cara que joga de 9, né? Ele olhar aquela bola que ele ia receber pelo lado, e ele ainda. Você vê nitidamente que ele tá olhando pra bola, e ele se adianta. Meu irmão, cadê o treinamento? O zagueiro tá do teu lado. Um passinho pra trás e dois pra frente depois. Ele tava vendo que a bola ia vir nele. Não precisava nem recuar tanto, ele só ficar atrás da bola se bobear. Eu não lembro como é que tava ajustado o lance, se a bola tava à frente ou se tava o zagueiro. Mas quem tivesse ali, meu irmão, ele tinha que ter essa leitura. Faltou essa leitura e ele tem que ter. Não adianta. E o terceiro jogador que é o David Falta Neres. de concentração, né, Albertinho, que a gente tá Exatamente. falando. Falta E de o terceiro concentração. jogador é o David Neres. Que assim, a gente sabe que o David Neres tem muito potencial. E esse lado direito do Brasil tá ficando muito interessante. Porque você já tem o Rafinha, você já tem o Antony, você já tem o Rodrigo. E o David Neres, ele era o cara cotado para essa posição. Baixo. Não, eu tô falando. Calma, ainda Não, vou chegar sim, nisso aí. Hoje sim. ele está bem abaixo. Bem abaixo. Só que antes, pode botar aí 2019. Aquele ano que o Ajax eliminou o Real Madrid, o Edu, foi 2019, não foi? Mas já que foi semifinalista, né? Então, ele era o cara da posição. Muita gente pedia ele na posição. Então, assim, é aquilo. Ele vai entrar numa briga boa. Talvez por essa briga estar muito boa, ele também esteja se cobrando mais. E no Benfica ele tá tendo esse espaço. É um cara que eu gosto muito de futebol, acredito, eu acho um bom jogador. E acredito em tudo para recuperar a boa fase dele lá no Benfica. Eu Então, espero que o recupere. Albertinho, só pra Mas pegar o gancho que você falou do Neres, pra mim, o Ajax perdeu o time de vender ele e ele foi engolido pelo Antony, que é mais jogador do que ele. Não há discussão em relação a isso. Mas o David Neres é muito bom jogador. Ele é o cara do Rafael Leão do Milan que acelera o futebol do Benfica. Entendeu? Ele já fez gol ali no Campeonato Português também de 0-0. É o cara que faz o primeiro gol, não é o cara que faz o quinto da goleada de 5-0. Então ele tem tido esse papel lá no Ajax, ele já tinha esse futebol, então não é nem, eu acho que é recuperar o futebol. Eu acho que o Antony sentou ele, não tinha como ser diferente, mas o time que ele for, ele vai ser um jogador bem importante, independente do time que ele for ali, viu? Realmente eu não acho que ele tá na mesma prateleira dos três ali, mas não vejo também esse muito abaixo não, viu? Eu acho bem interessante o jogador. você destacou o Halovic como destaque negativo ou você foi Não, querer falar assim, eu um. só queria destacar realmente esse lance do gol. Porque esse lance foi no final, não Ele foi? destacou o Vlahovic como destaque negativo, porque o Vlahovic foi responsável por tirar o Pedro da Fiorentina, só por isso. Não, pra Ah, mim foi bom Não, ele entendi. mas tirar o ele tem Pedro que da Fiorentina. agradecer. Tem que agradecer a ele, tá doido. Porque Sim. esse gol anulado do Vlahovic foi no final do jogo, não foi? Foi. Então, Foi. é Foi. aquilo, é um lance que poderia decidir o jogo e ele não teve a frieza de um camisa 9 de segurar. Eu achei isso muito importante de se destacar, porque você vê o replay do lance, fica nítido, fica nítido. Ele olha, ele tá olhando pra bola, só pra bola. Ele não vê o zagueiro do lado dele e ele fica em posição irregular. Ah, tá, uma P9 faria esse gol, observação né, sobre. Albertinho? Oi? P9 faria esse O gol certinho, Queixada né? fazia esse gol com certeza, e de letra ainda, tá? Não precisava ir longe, né? Se esse cruzamento fosse no maior atacante da camisa 14 que a Juventus já viu, Milik teria guardado esse gol, velho. Mas não foi. Não foi nele, foi no outro. Foi no outro que custou milhões e não deu certo. Enfim, meus senhores, vamos passar pro jogo do PSG? Vamos. PSG, Só para Maccabi terminar, Haifa. Pedrão, só para terminar, eu ainda acredito na Juve nesse grupo aí, viu? Não, sim, não dá pra duvidar da Juventus, né, Andrezão? Mas ficou difícil, convenhamos, né?
Convenhamos, porque são 6 pontos, né? Não teve um empate, não tá um grupo embolado, tem 2 disparados e a gente sabe que o PSG ninguém pega. Então ela vai disputar realmente com o Benfica. É isso. E olha lá, nosso amigo Alberto agora já está antecipando o assunto do Eu tô PSG, porque ele esperando não alguém quer me falar dar do um PSG. amarelo Ele aqui. quer falar do menino Ney. O menino Ney eu não vou passar a palavra para ele por enquanto. Não dá para ele falar do menino Ney. De verdade. Hoje eu estou Dá uma explodindo segurada de aí. clubismo, Rissa. Hoje eu estou Você, você, explodindo de dá, clubismo. você dá uma segurada. E eu vou Enfim, o começar a PSG, incluir o clubismo nesse podcast. Vocês vão ter que me engolir. No final o tem uma declaração a PSG dar. Um abraço pro enfrentou Zagallo. o Maccabi Haifa, né, fora de casa, em Israel, e não foi um jogo tão fácil para o PSG assim. Foi um jogo bastante embolado. O Maccabi Haifa surpreendeu bastante, um time bem aguerrido, um time fechadinho, mas jogando no ataque também, né? Você vê que era um time compacto e deu um certo furor para a zaga do PSG. E eu tenho um comentário do nosso amigo Eduardo, que eu vou até passar a palavra para ele depois, que se tivesse o quadro Tiriça da rodada, cara, o Thiago Silva fez uma merda hoje, É verdade. No 1-1, né? tamanha. É, então, Passamos daí a desse gente lance fica aí. pensando, daí a gente fica pensando, ontem no início da segunda rodada da Champions, nosso lateral direito, o Emerson Royal, foi engolido por 2 jogadores, por Nuno Santos, e depois tomou uma belíssima de uma caneta do Arthur Gomes. E hoje nosso zagueiro 7-1, Thiago Silva, fez essa cagada desse escorregão aí Não, que. não. Zagueiro 7-1 não é Thiago Silva. Zagueiro 7-1 é Davi Luiz. Thiago Silva nem estava jogando. Ah, Tá? lá vem ele. Zagueiro Bora, 7-1, Eduardo. Não vem com essa. 7-1 não. ele vai dar alegria para o povo. Espera. Começa com você, Edu. Olha, o PSG, eu não sei se também eles estavam considerando um jogo muito fácil, mas o primeiro tempo, principalmente, podia ter saído 2-0 ali se não fosse um impedimento, que o cara foi ansioso também, né? Tava impedido, não há discussão, mas rolou uma ansiedade ali que se ele controla a patada era 2-0, errando em saída de bola o PSG, o Neymar disperso ali perdendo bola aonde um lugar do campo que ele não estava mais. No PSG ele já estava jogando na frente, ele dominando uma bola atrás do meio-campo, dando uma viajada e perdia a bola. Então acho que o PSG, enquanto time inteiro, estava disperso no primeiro tempo. Não Mas aí, inclua Lionel Messi, cara. Não inclua mas Lionel Messi. aí, mas Ele, aí, igual eu falei a questão do super-herói, que eu ia falar do PSG depois. Tem uma Liga O da PSG Justiça. sempre teve 3 super-heróis, né? Mas O só Vingadores. tinha um. Oi? O PSG tem. Não Aí vai tem dar um super-herói, preferência. tem os Vingadores. Aí vai dar preferência se você é telespectador fã de DC ou de Marvel, mas o PSG tem uma Liga da Justiça, meu irmão. Um é os Vingadores, os X-Men. Não, não, mas ele tem, mas a temporada passada não estava. Era só um que era o Mbappé. Então, para mim, esse é o ponto. Essa temporada tem 3 jogando como super-herói. Ali você tem o Mbappé, você tem o Neymar e você tem o Messi. E os 3 desenrolando, abrindo jogada, o passe do Messi pro gol do Mbappé ali foi um abre-lata importante pro PSG, sabe? Então, assim, é, esse PSG consistente dessa forma, que mas o aí passe do Messi pro Mbappé foi o segundo gol do. Não, O então, primeiro mas gol aí foi do Messi. já gera É, mas foi finalismo. desafogo, né? Tava 1-1. Ah, Né? tá. Entendi. É que ele falou abre lá, eu achei que ele quis dizer saiu do 0-0. Então, aí assim, ali, esse PSG com esses 3 focados desse jeito, né? É um PSG também que tomara que dê uma semifinal City e PSG, ou quartas, porque vai ser complicado os dois fazerem a final esse ano com os caras do jeito que estão. E aí, assim, precisou de um pouquinho de foco para fazer 3-1 o terceiro gol já no final, com o Neymar com uma liberdade que, nossa senhora, como ele tava sozinho Distanciamento naquele lance. social. E um belo Aquilo passe ali do foi Verratti, né? Covid no extremo, aquilo E ali. belo passe do Verratti.
Mas, assim, precisou de um pouco de foco para decidir o jogo e com os três, né? Ali o E aí, Messi empatando, depois dando passe pro Mbappé e o Neymar Sim. fechando pro PSG. Tá lindo, os três desse jeito. e André, você acha que poderia ter sido diferente o jogo, que nem o Eduardo trouxe, que o PSG teve uma dificuldade inicial, que foi o gol do Maccabi Haifa lá na cagada do Thiago Silva, daí depois poderia ter ampliado para 2-0 e estava impedido, mas antes disso, no primeiro minuto de jogo, um negócio assim, o Mbappé teve uma chance cara a cara com o goleiro também e ele Ah, não concluiu. A história poderia ter sido ficou sem mais saber o que fácil, né? fazer com a bola. É. O É, Mbappé ali deu uma viajada, ficou sem saber o que fazer com a bola, daí a bola parou na mão do goleiro. Porque, velho, poderia ele ter podia sido ter feito 1 a diferente. 0. Sim, Isso. mas assim, em defesa, já que você me criticou por falar que eu não defendo os times pequenos, mas em defesa dos times pequenos, eu vi muita coisa legal nesse time do Maccabi Haifa, tá? Tava jogando em casa, a torcida tava fazendo aquela festa toda, uma barulheira, então uma coisa mais sul-americana, se você for parar para pensar, sabe aquela torcida bem tipo Argentina, que não para, fica batendo bumbo, aquela coisa, parecia mesmo um ambiente mais sul-americano, mas eu gostei de algumas coisas que eu vi no Maccabi Haifa, cara. Visto que eu acho que diferente do Copenhagen, que eu já falei para você, que eu acho que era o pior time que tinha nessa fase de grupos, o Maccabi Haifa pode sim vir aí a complicar o jogo, como eu falei, pode ganhar do Benfica, pode ganhar do Benfica, pode complicar o jogo para a Juve em casa, tá? Jogando em casa, tá? O time, ele, em casa, me demonstrou ser um time que tem coragem de jogar. Porque imagina você entrar em campo, você jogar, olhar para o outro lado, você vê o Paris Saint-Germain com Messi, Mbappé, Neymar, o que eu vou fazer da minha vida? Mas aí não, você deixa, não, eu vou jogar bola, eu vou para dentro dos caras, eu vou tentar criar as minhas chances. E ele fez. E criou algum perigo para o Paris Saint-Germain. Né? O camisa 10 que o Albertinho citou, inclusive ele fez o primeiro gol, Thierry. né? E O Messi, né? ele, Camisa 10 Messi fez o primeiro gol. o camisa 10 do Maccabi Haifa, ele Aí é é um o time. jogador, é um jogador muito, muito interessante, cara. Muito assim. Ele não vai ficar muito tempo no time israelense, cara, na boa, porque vai ter uma vitrine para ele essa Champions com o Maccabi Haifa, porque você vê que ele pega a bola. Teve uma jogada no meio de campo, ele já tinha feito gol, que ele pega e dá. Ele gira em cima do. Acho que é do Verratti, deixa o Verratti sem pai nem mãe caído no chão, cara. E depois ele pega até entrar da área e finaliza a bola pro gol. Uma bola que tinha endereço, ia entrar no cantinho, só que o Donnarumma é gigante, 2 metros e pouco, e foi buscar a bola. Ou seja, esse camisa 10 do Raifa é muito, muito interessante, jogador muito dinâmico e habilidoso e que não tem medo de jogar. Gostei pra caramba, cara. Só que aquela coisa, né? Se você não mata o jogo quando você tem a oportunidade, inclusive, principalmente contra um time tão poderoso quanto é o Paris Saint-Germain, uma hora o castigo vem, né, cara? E aí aquela jogada de lado do Mbappé, que ele dá aquela pedalada, sabe? Joga para um lado para o outro. Ronaldo, sabe o Ronaldo Fenômeno? Fazia muito disso. Papai, sai para o lado. O primeiro gol foi isso. Quando o zagueiro ameaçou, ele já estava na linha de fundo cruzando a bola. Cruzando não, né? Chutando a bola, porque ele não cruzou. Ele deu um chute forte para a área, a bola bate no zagueiro, sobra no Messi, e aí o Messi com aquele nervosismo todo, né? Domina a bola e só põe para dentro do gol, né? Uma coisa assim, parece fácil fazer ali, né? E aí, quando empatou o jogo, aí sim, aí o Paris Saint-Germain começou gradativamente a pegar as rédeas do jogo de novo para ele. Aí vira o tempo, ainda 1 a 1. E aí foi. Você assistindo o jogo, você via que era questão de tempo para o Paris Saint-Germain definir o jogo. Era mais o início do jogo que o Maccabi Haifa, aproveitando tudo isso que eu falei, da empolgação de jogar em casa com aquela torcida toda e os jogadores têm medo de ir para cima e fazer, tiveram a chance. Não, podia ter feito 2 até 3. Não fizeram, ficou no 1, aí, cara, retendo Messi, Mbappé, Neymar, uma hora a casa cai, né? Gol de bola. E o Robertinho, você acha que o menino Ney tá dando alegria pro PSG? Vai dar alegria na Copa? O que você quer falar do Ney que você tá fazendo a caretinha dele aí? Me explica, o que é Não, isso? O que tá acontecendo? pra quem não sabe, o Neymar Esse é comemorou o absurdo, gol Diogo. assim, Tem gente que tá porque ouvindo a ele gente tá. no Spotify, no Deezer, nas plataformas agregadoras de podcast. Não tá vendo sua cara de bobo imitando o Neymar aí, cara? Explica pro pessoal. Pra quem não entendeu, o Neymar essa temporada. A temporada dele é essa. Quer dizer,
a melhor nos últimos tempos vai ser essa. Ele falou que a bola vai entrar e tá entrando. Hoje não foi o jogo do Neymar, como vocês destacaram, ele estava muito abaixo. Só que, meu irmão, é a temporada do cara. Quantas vezes a gente já não viu o Cristiano e o Messi em temporadas que eles foram absurdos? Tiveram jogos que não estavam bem. Nossa, eu cansei de ver isso. E aí a bola pinga ali pra ele, pum, gol. E tá lá na conta. Um gol do cara no jogo. Então, eu acho que essa é a temporada do Neymar. Ele tá focado nisso e tá sendo recompensado por conta disso. Pra quem não sabe da história, o Neymar, essa temporada, tem uma nova comemoração que ele fica fazendo tipo uma caretinha, colocando as mãos com os polegares na bochecha e balançando e dando língua. Ele tá comemorando assim desde o início da temporada todo o gol dele. E hoje o juizão resolveu dar um amarelo pro Neymar depois dele comemorar o gol assim. Que absurdo. O André sabe disso. O André se mostrou seu descontentamento em relação à situação do Vinícius Júnior. Cara, essa é uma outra situação também ridícula. O Neymar não tá xingando ali ninguém. O Neymar não tá ofendendo ninguém. Ele tá simplesmente comemorando do jeito que ele comemorou todos os outros jogos. Se o juizão não sabe disso, o problema é dele. Ele não tem que punir o Neymar por conta disso. O Neymar não tá fazendo nenhum gesto obsceno. O Neymar não tá fazendo nenhuma crítica ao país. Não tá ofendendo a torcida. O Neymar tá só comemorando o gol. Ele tomar o amarelo por conta disso é uma represália absurda. E como o André falou, estão querendo matar o futebol. E para quem tiver curiosidade, você colocou a fotinho aqui, Coloquei a ó, fotinha da dele careta aqui, que o Neymar mas tá essa foi a fazendo aqui, ó. comemoração. Essa é a comemoração de Que gol vocês vão que ver muito acabou na no Copa. cartão amarelo aí. Entendeu? E Andrezão, quer concluir? Eduardo? Eduardo não falou ainda do jogo? Falou. Eduardo Não, falou? falei. Falou, começou por ele. Então vamos lá. Eu só queria destacar Acho que eu acho uma parada, o Riz, que o PSG, eu acho que o Eduardo vai saber bem o que eu vou falar. O PSG parece que você tá jogando FIFA vendo o PSG jogar. Porque é só jogada do FIFA. Quem bota o PSG pra jogar no FIFA é exatamente o jeito que eles jogam na vida real. É bola enfiada no Mbappé e os caras arrancam pra dentro do gol. É bola enfiada no Neymar. Só essas bolinhas por cobertura, esses tapinhas por cobertura que o Messi dá toda hora, que o Verratti também tá dando. É igualzinho o jogo no FIFA. Parece que o técnico do PSG falou, não, olha só, vamos jogar um fifinha aqui hoje. E olha só como é que a gente tá jogando, tá vendo? Faz igual no campo. E os caras estão fazendo. muito bom esse comentário menino do Albertinho, né? Ele traz aquele fala com o jovem aqui nesse podcast. Mas enfim, encerrando o grupo H aqui, a gente tem o Paris Saint-Germain com 6 pontos e o Benfica também, aquilo que a gente falou, por isso que a gente ressaltou que ficou difícil para a Juventus e para o Maccabi Haifa. Mas vamos esperar para ver o que acontece. E agora, só para fechar a Champions League, que trio maravilhoso na artilharia após 2 rodadas, hein? São 3 gols de Lewandowski, 3 gols de Haaland e 3 gols de Mbappé. É previsível essa artilharia, gente? Só faltou Acho que vai ter mais gente chegando aí. Tá faltando Benzema. Vai ter mais Tá gente faltando. chegando nisso aí. Pois Vai ter. Acho que o Neymar chega, o Messi também. E Muito você legal, viu quem gente. É o quarto, Então essa quem é o quarto artilheiro, ô Rissa? Pro seu delírio? Tá empatado, óbvio, mas eu vi, aqui cara, pra é mim o aparece... Modric. Não, aqui Homem aparece bonito, pra do mim... cabelo fatiado no meio. Então são 2 delírios pra você, porque aqui parece pra mim o Zielinski. Zelinski é bom, Também. fez 2 gols na primeira rodada. Eu falei pra você, cara. Ó, Vamos encerrar. Eu vou devolver a palavra pro nosso querido André para ele fazer as considerações finais do nosso encerramento aí. E essa Opa. foi a nossa Champions League. brigadão, Pedro. Conduziu maravilhosamente bem, como sempre, cara. Parabéns pra você aí. Tamo junto. Antes da gente passar para as considerações finais, eu só tenho uma notícia que de última hora que veio aí pra gente, nem tão de última hora, durante o dia, né? O Alexandro, da Juventus, se machucou no último final de semana, foi cortado Bem da lembrado. seleção brasileira, e o Tite chamou para o lugar dele o Renan Lodge, o homem que não tomou vacina. Pra você ver como tá feia a coisa nas laterais da seleção, né? Então. Jesus amado. Então, Amo o Cara, Marcelo. Chama o Meu Felipe Deus do Luiz. céu. e antes da A gente piada fazer as continua, considerações... então, né? Não, Então a então, piada antes de fazer continua. antes de fazer as considerações finais, só queria perguntar para vocês, tá certo o Renan Lodge mesmo ou tinha outra opção ali melhor, hein? Tinha, jogar Ah. com 3 zagueiros e esquecer a lateral da seleção. Puxa vida, te falar, né? Tá difícil. Se for pra jogar com um cara sem vacina, eu prefiro jogar com Novak Djokovic, né, cara? Pelo amor de Deus, não dá.
É o cara Não que dá. tava trabalhando com o Tite, né, André? É o que tava sendo convocado além do Alexandre. E aí ele optou por uma escolha mais segura. Eu teria É, convocado mas. beijinho Ayrton Lucas. Tá, ela vem você. Meu Não, mas Deus, assim. Mas clubista, assim, cara. uma outra pergunta que eu tenho que fazer para vocês, já que ele levou o Renan Lodge no lugar do Alexandre, quem vai jogar, Alex Telles ou o Renan Lodge? Pois é, né, Um tem cara? que Porque jogar? pela lógica seria Vai o Alex jogar, Telles, Eduardo. né, cara? Um tem que jogar? Puta Não. merda. Ele vai botar o Vinícius Joga a Júnior de cabeça pra lateral. cima, quem pegar leva. Também acho que não Joga pra influencia cima, quem pegar muito leva. não quem vai jogar. Bom, senhores, Eu não sei porque vocês estão reclamando, porque ele poderia não ter convocado o Renan Lodge e botado o Daniel Alves na esquerda, só pra falar, te convotei, patrão, você vai pra Copa, olha aí. Fábio Santos. Polivalente. Fagner. Não é, o cara é 2, o cara é 10, o cara é 6, o cara joga em qualquer Ó, posição, cara. dá a faixa. Enfim, senhores, era mais O... essa notícia. Pra variar, a gente leva tudo com bom humor, graças a Deus. Nossa resenha é boa muito boa por causa Antes disso. de acabar, André, eu tenho que Né? dar minha declaração que eu prometi aqui Claro, ao fã. claro, na Espectador, sua. é o seguinte, aqui é o áudio do clubismo pra você, tá bom? O Flamengo está na final da Copa do Brasil da Libertadores. Agora eu vou falar o cenário pra vocês. O Flamengo ganhando a Copa do Brasil. O Flamengo ganhando a Libertadores. O Brasil sendo o hexa. E o Flamengo ganhando o Mundial em fevereiro. Eu paro de assistir futebol por um ano. E está dito. Hoje eu parei de pensar nisso Olha, e falei, tem, eu não assisto mais futebol pro ano seguinte porque não vai ter mais o que ver. Não, eu sou contra isso aí. Como é que você vai parar de um ano de futebol? Você não vai mais fazer um podcast Eu com a vou vir gente? pra cá é só isso pra que eu falar tô do falando. Flamengo e do Brasil. E é isso. É isso, cara. Tem um público do podcast que vai ficar feliz com a ausência Por de quê? Albertinho, né? Porque é um povo mais velho, assim, que não entende essas coisas que ele fala, que acha até ofensivo, não vai gostar, né? O público feminino Mas vai ficar seguimos. triste, né? Mas enfim. Bom, É dito isso, isso né, porque o senhor Real Alberto? Madrid já Mas, ganhou ó, a Champions, né? então, já que você fez essa sua declaração, a gente obviamente vai ter que torcer para o Flamengo perder o Mundial de Clubes, né? Por aí. Foi isso que eu entendi do que você disse, beleza? Mas vamos Copa do lá. Brasil, não? Não, mas, Vai aí, cara, ó. Aí, ó. Opa! Aí. a, Opa! Aí, a Opa! ó. chance, a chance, a chance é chegar na final. Sementista plantada. Não é plantada. O Corinthians passa o Fluminense, mas não vai ganhar do Flamengo, né, cara? O Flamengo ali já ganhou a Então Copa deixa do o Brasil. Fluminense passar, pô. Não, não Não, começa com essas não. suposições, não. Vamos encerrar, gente. Dinizismo Começa a não. falar bosta, a gente Dinizismo tem que não. encerrar. Então vamos lá. Então, já que a gente começou falando bastante, como disse o Pedro aí, né? A palavrinha com B aí, vamos passar para o encerramento. Agradecer de novo vocês por estarem aqui com a É gente, difícil né? fazer com o pessoal velho aqui mesmo, é complicado. Vocês estão falando o quê, cara? O velho aqui sou eu, velho. Para vocês aí. Ó, mais uma vez agradecer vocês, compadres, por terem feito mais um maravilhoso programa aqui comigo, né? Agradecer quem estava assistindo a gente ao vivo, porque foi bem legal, mesmo que não tenha ficado até o final, foi interessante. A gente queria que o pessoal assistisse a gente ao vivo e teve gente assistindo, que é muito legal. De novo, pedir para vocês, né? Sigam a gente no Instagram. Como é que é, Albertinho? @compadcast tá aí na tela. Rissa e Eduardo, por favor, apontem pra baixo. Compadcast, todos os nossos nick são compadcast, por enquanto. Enquanto a gente não criou nenhuma outra rede social que exigiu o contrário. Então, onde você for procurar compadcast no Twitch, no YouTube ou no Instagram, vai ser a gente. Isso. E quando você pesquisar os nossos vídeos lá, não deixa de olhar a descrição do vídeo, porque lá vai estar divididinho, bonitinho, né? Os capítulos, aí você pode assistir por partes, assistir só o que você quer, do seu interesse, né? Fica bem dividido enquanto a gente não faz os cortes lá no YouTube. E não se esqueçam de dar o like pra gente, dar essa força aí pro canal, compartilha com os amigos, né? Se inscreva no podcast e ative o sininho, que daí toda vez que aparecer um vídeo novo, uma coisa, você vai ser avisado. E não vai perder a gente, beleza? Então, para as Só pra, considerações finais, eu chamo. Fala, Pedrão. só pra avisar pro pessoal, André, essa história do índice do YouTube, que a gente coloca nosso vídeo separado em capítulos. Então, hoje a gente falou da Champions League, vai ter por capítulo
exatamente a minutagem que a gente usou para falar de cada jogo. Então você só escuta o seu jogo preferido, não precisa ouvir o podcast na íntegra e separa da forma que você quer ouvir, só clicando em cima da barra de rolagem. É isso aí. Então, para começar as considerações finais, né? Vou começar com o nosso compadre Eduardo Rafael hoje. Eduardo, boa noite para você. Muito obrigado, cara. Boa noite, compadres. Agradeço mais um programa. Cada vez, sempre o último tem sido melhor, né? Então, a expectativa é manter esse nível de melhorando cada vez mais e agora é aguardar o adversário da Copa do Brasil, né? Espero que seja o Timão, né, Pedro? Boa noite para você, cara. Boa noite, meus queridos. Mais um prazer aqui fazer um outro programa com vocês. Agora tem se tornado rotina, né? Graças a Deus a gente está fazendo com maior frequência. E eu não sei, só queria ressaltar aqui que eu não sei se eu aguento gravar de novo em um pós-classificação de Flamengo com o Albertinho. Eu acho que eu vou dar uma segurada. Vocês me avisam, Agora é eu só vou arrumar título, algum meu irmão. filminho aqui para ver com a mulher. Daí, quando tiver uma classificação do Flamengo, eu vou ver um filminho com a minha mulher. Tamo junto. Alberto. Cara, pode ficar tranquilo que agora você só vai me ver aqui comemorando o título do Flamengo. E amanhã é aquilo. Eu não vou nem ver, não vou nem perder meu tempo. Quer dizer, vou ver pra comentar aqui, mas amanhã eu tô mais preocupado se o Cristiano Ronaldo vai marcar na Europa League do que quem vai enfrentar o Flamengo na final. E está dito. E bem que você trouxe pra gente, a gente não vai falar só de Fluminense e Corinthians, a gente vai trazer alguns destaques da Europa League também amanhã, né? Porque tem mais uma rodada, Cristiano em campo, Arsenal em campo. Então a gente está de olho nesses jogos principais aí, vai trazer também para vocês, gente. Então, boa noite para todo mundo. Da minha parte, eu só tenho a agradecer a todos vocês. E Albertinho, como sempre, fui!